É, hora do Moá. A vilã é expulsa de casa, e depois que seu pai a descartou, ela não tem outra escolha senão se tornar uma vendedora de comida de rua para ganhar a vida. Mas de repente, ela é sequestrada pelo príncipe do império e pela magia negra. Depois de vários desafios, ela se torna a cozinheira exclusiva do imperador, seguindo um caminho para usar sua cozinha como a maior arma do império. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Eu Sou uma Vilã, mas sou boa cozinhando, e espero que aproveitem. A história começa com um homem gritando com uma garota, dizendo que ela não é mais sua filha. A filha chora, perguntando ao pai como ele pode fazer algo assim com ela. Enquanto isso, uma garota deitada em sua cama, comendo batatas fritas e analisando a história, dizendo que já sabia que algo assim ia acontecer. A garota renegada pelo pai é Adeline, a condessa de Seton. Ela tem cabelos azul claro, vestida em um belo vestido azul, com um sorriso maligno no rosto. Ela está sempre espalhando rumores sujos sobre a heroína Sabrina. Adeline é conhecida por ser uma mulher maligna, que cometeu muitas maldades, incluindo humilhar Sabrina publicamente na pista de dança, derramando um copo de vinho tinto em seu rosto. Além disso, se você olhar melhor para a situação, os pais da protagonista e os pais do noivo são inimigos de sua família, mas ela mereceu isso, e mesmo que outros discordem, a garota lendo ainda achava isso. Além disso, o conde, preocupado que a punição pelo crime de Adeline se estendesse a toda a sua família, expulsou cruelmente sua filha da família. Agora ela está no chão, devastada pela decisão de seu pai, e sua alma maligna acaba morrendo de fome, implorando nas ruas. Isso parecia interessante, mas a leitora precisa dormir agora, já que tem muito tempo para ler depois. Ela decide terminar quando acordar, já que amanhã é o único dia que ela pode descansar da loja durante a semana. Ela se deita, tão feliz pelo sono que tem que espera que esse momento dure para sempre. Mas depois, a leitora de repente percebe o que está acontecendo agora, que é o pai da condessa Adeline falando severamente com ela, dizendo que ela não é mais sua filha e que deve sair de casa. Ela se pergunta se ouviu direito seu nome, enquanto ele continua a insultá-la, dizendo que ela é uma vergonha para a família. Seu pai pergunta se ela ainda não tem ideia do que está acontecendo, enquanto ela grita e percebe seu cabelo azul, dizendo não, 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 pensando consigo mesma quando foi que se tornou uma vilã. Além disso, o conde pede aos guardas para escoltarem a condessa para fora da casa, e é nesse momento que Adeleide, a condessa, percebe que está prestes a ser brutalmente derrotada pelo casal protagonista, e expulsa de casa. Os guardas arrastam para fora da casa enquanto ela implora para que a deixem em paz. Quando algo assim acontece, Adele pede aos guardas para esperar, pensando se não deveriam lhe dar uma oportunidade de mudar seu destino, ao menos reencarnando naquele corpo antes de expulsá-la. Ela fica devastada, pensando em como Adeline pode fazer algo assim consigo mesma. A protagonista era dona e chefe de um restaurante de comida coreana. Ela sempre pensou em por que ela escolheu a culinária coreana, já que é uma cozinha que exige muito trabalho. Ela achava que era o campo perfeito para ela, já que já tinha muitas habilidades, com tantas medalhas, troféus e certificados. Era um restaurante de fusão coreana, onde se podia cozinhar uma variedade de pratos ao seu gosto. Ela estava ocupada com tantas pessoas, perguntando se era mesmo a escolha certa. Mas de repente ela possuiu esse corpo, e foi parar na rua, sem tempo para se adaptar. Agora, enquanto Adeline está devastada e com lágrimas nos olhos, ela pensa consigo mesma se mesmo sendo expulsa de casa por algo que fez antes de reencarnar, poderia encontrar uma maneira de ganhar a vida. Mas felizmente, o nível de cultura nesse mundo não é muito diferente de onde ela estava. Então ela decide optar pela culinária como jeito de sobreviver depois de possuir a vilã. Fazer bolos parecia ser uma boa opção, ela fazia alguns biscoitos com estrelas neles, que são conhecidos como comida de arte de rua. Um menino grita animado ter terminado de cortar as pontas, e transformar o biscoito em estrelas, ficando muito orgulhoso por fazer isso. Vendo seu sucesso, Adeline diz parecer um ótimo trabalho, notando isso apenas olhando, já que é muito difícil para ela. Ela decide fazer um acordo, dizendo que dará muitos biscoitos a ele se ela trouxer ainda mais pessoas. Já que ela precisava de um lugar para começar, ela vende cada pedaço de seu biscoito na rua, por apenas 50 centavos cada, e se alguém conseguir cortar no formato de uma estrela, ganhará mais um. A multidão de crianças adoravam completamente os biscoitos, e continuavam pedindo mais para Adeline. Ela teve sorte que o bicarbonato de sódio e o fermento já tinham sido inventados nesse mundo, pois agora ela está apenas sobrevivendo dia a dia, pagando o aluguel do hotel através do negócio de Dalgona. Mas ela sabe que se trabalhar duro e economizar dinheiro, em breve ela poderá abrir um restaurante. Depois disso, em uma noite enquanto viaja em sua carruagem, sua concha cai, então ela para e coloca a concha de volta, já que não pode se dar ao luxo de danificar sua importante base de negócios. Além disso, seu lucro de hoje foi muito bom, então ela estava otimista de que se as coisas continuarem assim, ela imagina que poderá começar a guardar dinheiro em breve. No início foi um pouco confuso para ela, mas depois ela conseguiu se adaptar.
Ao examinar suas joias, ela decide vendê-las, para usar no seu primeiro mês de negócios, já que seus pertences não são tão importantes quanto eram. Então, ela pensa que esqueceu de algo, quando de repente 3 homens aparecem diante dela, dizendo que seu mestre os mandou buscá-la. Ela fica surpresa, dizendo que agora ela é apenas uma vendedora ambulante de doces. Mas o homem avisa que se ela apenas continuar seguindo suas instruções, não haverá problemas. Ela entende, e pede para apenas arrumar as coisas antes de segui-los, já que é importante para o seu negócio. Então, ela pensa consigo mesma quem diabos são eles, enquanto considera a possibilidade de que eles possam conhecê-la. Mas como ela já foi expulsa da mansão Duke onde seu noivado foi rompido, não tem razão para procurá-la assim. Ela é levada a pensamentos mais profundos de que eles não sabem quem ela é, e a veem apenas como uma vendedora ambulante de doces. Mas ainda não entende qual poderia ser o motivo por trás disso, imaginando que não saberá até encontrar o chefe. Ela só pode esperar que não seja um grande problema. Pouco depois, ela chega ao seu destino, em uma casa muito escura quando ela aparece diante de um homem, perguntando o que ele queria. O homem fala à honorável Condessa Adeline Seton. Ela fica chocada ao perceber que o homem sabe sobre seu passado, perguntando se ele tinha lhe investigado, o que o homem responde que não foi difícil de descobrir. Adele pensa que não estava mesmo planejando isso, não tendo a intenção de esconder de qualquer forma, já que até mesmo o nome que ela está usando atualmente, Adele, é um apelido para Adeline. Então, ela pergunta qual é o assunto que ele tem com ela, já avisando antecipadamente que o conde não gastará mais um único centavo com ela. Mas o homem esclarece que essa não é a razão pela qual a trouxeram. No início, Adele não conseguiu reconhecer a pessoa graças à escuridão, mas agora ela podia ver. Ele tinha um rosto bonito, cabelo preto e olhos dourados que brilhavam de uma maneira perturbadora. Era Kyle Oberon, e ela finalmente o reconheceu. Ele é o segundo príncipe do Império, e o vilão final do romance. Assim que Adele o reconhece, ela começa a tremer e a suar de medo. Com isso Kyle pergunta por que ela estava tão assustada com ele, pensando se ela o conhecia, não vendo ela antes. Para disfarçar ela diz que ele é muito famoso, mas como ela poderia não reconhecê-lo? Afinal ele é muito bonito, e o vilão da história, e agora que Adele sabe quem ele é, ele não precisa explicar mais. De acordo com o livro, ele tem uma atmosfera fria ao seu redor, mas seu sorriso é muito refrescante. Mas bem, ele vai direto ao ponto pelo qual a convidou ali, e ele queria que ela fosse sua chefe pessoal. Isso instantaneamente a deixa feliz, e ela começa a corar. Ela não podia acreditar que ele queria contratá-la como sua chefe pessoal. Ela menciona a ele que é uma simples vendedora de dalgona, então por que o próprio príncipe está lhe procurando como cozinheira? Além disso, ela pergunta por que ele está tão interessado em tê-la como chefe, já que tudo o que ela cozinha nas ruas é dalgona. O príncipe fica surpreso ao ouvir a palavra dalgona, e pergunta se era assim que ela chamava aquela comida. Para sua surpresa, ele percebe que se tem um nome, deve ser um alimento que já existia. Isso faz ela entender a situação, então, ela responde que esse é o nome que ela deu, o doce mais misterioso e único do mundo, e dalgona. Então, o príncipe mergulha em pensamentos profundos, enquanto Adele pensa consigo mesma que parece que ela está constantemente cometendo erros por causa de seu nervosismo, encontrando uma pessoa importante pela primeira vez. A única coisa positiva no momento era que ela não parecia estar numa posição ruim com Kyle. O protagonista masculino da história, o príncipe herdeiro, que tem apenas um irmão mais novo. Kyle é a pessoa com a terceira posição mais importante no Império. Mas sua desgraça começa quando o imperador adoece com uma doença incurável e morre. O príncipe herdeiro é gentil apenas com a mulher que ama, sendo um tirano incansável com os outros. Assim que ele aceitou o trono, ele incriminou seu irmão mais novo e o expulsou do Império, o que pareceu misericordioso dele, por não matá-lo. Todos pensavam que o irmão mais novo tinha caído e desaparecido, mas Kyle se tornou completamente sombrio e passou a cometer todo tipo de maldade quando retornou ao Império. Ele começou matando a assistente da protagonista feminina, investigando cada detalhe em torno dos personagens principais. Ele também era o mestre de espada mais jovem do Império, e com aquela crueldade, a coisa mais sensata que Adele poderia fazer era se esconder. Além disso, o príncipe Kyle pergunta a Adele, como ela mencionou anteriormente, se ela desenvolveu a receita do dalgona por conta própria. Então ele pede para ela mostrar como ela fez. Adele fica instantaneamente confusa, mas então o príncipe Kyle a leva para a cozinha. Ao andar pelo lugar, ela fica totalmente surpresa ao ver uma cozinha tão espaçosa, já fazendo muito tempo que ela não via uma cozinha como essa. Ver essa cozinha realmente a fazia lembrar de que estava no Palácio Imperial. Ela percebeu que esse lugar era até maior que a cozinha do hotel em que ela trabalhava antes. Além disso, o príncipe está olhando para ela enquanto ela prepara suas delícias. Então ela o alerta de que o método de fazer o dalgona é um segredo comercial, e se alguém estiver assistindo, fica difícil para ela prepará-lo. O príncipe Kyle fica confuso do porquê é um segredo. Mas ela explica que uma vez revelada a receita, qualquer um pode fazê-la, e ela não pode se dar ao luxo de que isso aconteça, pois sua sobrevivência depende disso.
Assim, ela propõe um acordo, que se ele quiser saber a receita do dalgona, terá que pagar a ela. Então, o príncipe Kyle diz a ela que não tem interesse na receita, e mesmo que soubesse muito sobre culinária, seria impossível para ele divulgar qualquer coisa. Na verdade, a única razão pela qual ele estava de olho nela enquanto cozinha era apenas para o caso dela envenenar a comida. Essa declaração chocou Adele, que ficou enfurecida, já que nunca faria isso com sua comida. Então, o príncipe esclarece que não é que ele não confie em Adele, mas é que simplesmente não confia em ninguém, então, é compreensível para ele estar paranoico sobre isso. Mas mesmo assim, ele ainda concorda em pagar pela receita se ela realmente quiser isso. Então, o príncipe Kyle pergunta a ela o preço da receita, o que a surpreende completamente, deixando seus olhos bem abertos e parecendo estar em um estado de incerteza. Adele pensa consigo mesma em pedir por um cheque em branco, mas isso parece muito ganancioso, e se ela cometer mais erros, o príncipe Kyle pode cortar sua cabeça. Ela já cometeu muitos erros antes, então dessa vez ela deve ser mais cuidadosa. Mas pelo respeito à família real, ela ainda poderia pedir despesas de 1 ano de vida. Assim, seu preço final foi de 1 milhão de penta, mas então, o príncipe se oferece para lhe dar 10 vezes mais. Isso imediatamente traz um grande sorriso ao rosto de Adele, já que agora ela receberá agora 10 milhões de pentas. Então, agora ela pergunta anima ao príncipe quantas dalgonas ele precisa. Mas o príncipe responde que 2 já são suficientes. Adele fica extremamente animada, começando a trabalhar imediatamente, dizendo a ele que ele está prestes a ter o melhor dalgona de sua vida. Ela precisava de uma colher de sopa, palitos de madeira, açúcar, bicarbonato de sódio e algo para pressionar, como um cortador de biscoitos em forma de estrela. Se ela soubesse antes que isso iria acontecer, teria trazido algumas ferramentas desde o início. Mas era compreensível que ninguém pudesse ter previsto que ela faria dalgona na cozinha do Palácio Imperial. Com isso, o príncipe pergunta se esses são todos os ingredientes de que ela precisa por enquanto, deixando Adele nervosa com a pergunta. O príncipe imaginou que seria muito mais complicado, fazendo Adele perguntar a ele se deveria adicionar noz moscada e canela, pois pelo visto aqui a nobreza acredita que a virtude da comida está na quantidade de especiarias que ela contém. Então, o príncipe diz a ela que ela pode colocar um pouco. No entanto, Adele diz a ele que se ele já tivesse experimentado um dalgona, saberia que é simplesmente açúcar puro. Além disso, Adele percebeu que parecia que o príncipe não sabia nada sobre dalgona, então ela ficou confusa em como ele soube dela e por que a trouxe para lá. Então, ela pergunta qual é o objetivo dele. Analisando de perto a situação, de qualquer forma ela é quem se beneficia, já que está prestes a ganhar 10 milhões de pentas pelo seu dalgona. Enquanto ela faz o dalgona, seus olhos brilham, e ela pensa que mesmo que esfrie em seu estado atual, ainda será delicioso. Ela despeja a massa do dalgona na bandeja e usa o cortador em forma de estrela, então, logo seu trabalho estava feito e os dalgonas estavam preparados. O príncipe pega o dalgona e o corta ao meio, o que irrita Adele, já que ela se esforçou muito para fazer em forma de estrela. E ele o come, sendo um momento desconfortável para Adele, já que ela tinha tantas perguntas sobre o que o príncipe diria e quais seriam seus pensamentos depois de provar o doce. Quando o príncipe deu uma mordida, a primeira coisa que saiu de sua boca foi que o dalgona não estava mesmo envenenado. Isso irritou Adele, já que ela literalmente fez toda a receita na frente dele, usando todos os ingredientes e ferramentas disponíveis, então não tinha por que o príncipe estar paranoico sobre isso. O príncipe Kyle esclarece novamente que ele não suspeita de Adele, mas é que ele tem muitos inimigos. Mas Adele ainda estava irritada enquanto se perguntava o que o príncipe quis dizer com sem veneno depois que ela serviu sua obra-prima. Então ela pergunta se aquilo era mesmo tudo o que ele tinha a dizer. Mas o príncipe revela que a pessoa para quem ela preparou essas dalgonas não era ele de qualquer forma. Então, eles pegaram o dalgona, com o príncipe liderando o caminho, os levando para quem os doces realmente eram. Isso se tornou mais e mais estranho para ela. Então ela pergunta a ele para onde ele está lhe levando. De repente eles param em uma porta protegida por guardas. Ele pede aos guardas para abrirem a porta, mas o guarda se recusa, pois informa que o rei está descansando no momento. Então ela descobre que ele trouxe dalgona para o rei, percebendo que ele mesmo fez o teste de veneno. Mas o guarda diz a ele que tem ordens para não deixar ninguém perturbá-lo, o que irrita o príncipe, e ele ordena aos guardas que abram as portas pois ele certamente não repetirá a ordem. No fim, Sua Majestade diz para os guardas o deixarem passar, e lá estava ele, o imperador. Então, o imperador pergunta ao príncipe por que ele estava ali. Enquanto Adele olhava para o imperador, ela pensava consigo mesma por que ele está tão magro, se perguntando se ele já tem uma doença incurável. De repente, o príncipe oferece o dalgona ao imperador. Quando o imperador pega o dalgona, ele começa a perguntar ao príncipe como ele fez isso, deixando Adele confusa em por que um doce criava uma atmosfera tão emocional assim. Então o imperador mastiga o dalgona, e de repente, algo acontece. Enquanto ele olha para o dalgona, lágrimas começam a cair de seus olhos. Acontece que o doce o lembra de sua esposa, a imperatriz Celine. Por isso,
Lágrimas jorraram de seus olhos. Essa súbita menção de Selene fez Adele se perguntar se ela cozinhava bem. Então, o príncipe Kyle informa ao imperador que nenhum ingrediente especial era necessário para isso, o que significa que ele pode comê-lo a qualquer hora que quiser. O imperador fica completamente agradecido pelos Dalgona, perguntando quem os fez. Então, o príncipe Kyle fala ao imperador, apontando para Adele, dizendo que ela é sua chefe e esses são os doces que ela preparou e vendeu nas ruas, sendo ela mesma que inventou. Mas o imperador também acrescentou que sua esposa Selene também disse que aquele era um biscoito que ela tinha inventado. Isso veio como um choque para Adele, pensando em como a imperatriz Selene fez a mesma coisa e disse a mesma coisa sobre a comida. Isso fez com que o Dalgona lembrasse o imperador dos velhos tempos, então ele pergunta qual é o nome da chefe. O príncipe Carlos informa que ela é a filha do conde Seton. Mas o imperador lhes diz que os nobres não ficarão parados depois de ouvir que a filha do conde se tornou a chefe do príncipe. Além disso, o imperador pergunta a Kyle se o conde de Seton sabia que sua filha é sua chefe. Então, o príncipe Kyle diz a ele que não, enquanto Adele ouve a conversa e pensa que se isso continuar assim, ele terá que se aproximar de novo de seu pai. Então, ela logo explica que foi deserdada pelo seu pai, e que agora ela não é mais do conde, sendo banida da família. Com isso o imperador percebe que o problema já está resolvido, e já que Adele não é mais membro da família do conde, ela não pode usar o sobrenome Seton, então seu nome agora é apenas Adeline. Então, ela corrige o imperador, dizendo que agora seu nome é apenas Adele. Ela não quer usar o nome de Adeline, já que ele teve um final trágico. O imperador propõe que quer provar mais pratos de Adele, mas seu mordomo se recusa, pois ainda acha que Adele é uma chefe não qualificada. Mas o imperador discorda, dizendo que ela é alguém boa o suficiente para despertar seu apetite depois de muito tempo. Então, o imperador pergunta a Adele se ela está pronta para lhe fazer esse favor, o que deixa Adele chocada de tanta felicidade, mas ela ainda estava sem entender como essas coisas funcionam. Ela pensa em como o imperador é o homem mais poderoso do país, portanto, agora que ela é a chefe do príncipe, ela está destinada a ter um bom salário. Ela pensa em como não conseguiu cozinhar sua própria comida há muito tempo, além do Dalgona. Assim, ela aceita o trabalho, imaginando que será conhecida por ser a melhor chefe, já que será a chefe responsável pela comida do imperador. Agora ela parece extremamente feliz, com seu sonho de ter um restaurante prestes a se tornar realidade. Ela pensava em abrir um restaurante, e anunciassem como um cardápio popular, imaginando que seria um sucesso com esse título, e parecendo realmente animada enquanto o príncipe pergunta por que ela estava tão animada. Na verdade o príncipe Kyle diz a ela que agora não é hora de estar tão animada, porque se outros nobres souberem de sua situação, todos ficarão ansiosos para ir até ela. Ele explica que seu pai não quis comer nada durante o último mês, então eles tiveram uma jornada muito problemática. Mas agora, a única coisa que ele quer comer é feita por ela. Portanto, isso era um problema maior que ela pensava, porque agora ela certamente receberá mais atenção que deseja. Assim, o príncipe pergunta o que ela está cozinhando, percebendo que ela não estava fazendo um Dalgona. Então, ela diz a ele que está cozinhando um prato, já que um Dalgona é apenas uma sobremesa. Adele sabe que se uma pessoa não come por um mês, ela se sentirá muito fraca. Então, agora, o que o imperador precisa é de uma refeição leve e saudável. O príncipe Kyle dá de ombros e decide deixar a cargo dela. Adele já tinha escolhido o que queria cozinhar, e como ela não pôde cozinhar bem por muito tempo graças às limitações de ingredientes, agora ela quer ser gananciosa. Mas lembra que tem que ser cuidadosa, já que ela é uma pessoa que não estava comendo bem. Ela pensa em como a doença do imperador é devido à anorexia, já que ele disse que não tinha nada que quisesse comer. Ela percebe que ele tomou sopa de galinha quando estava doente, o que é uma refeição muito lamentável para dar a uma pessoa que não consegue comer nada. Como ela é uma chefe de comida coreana, ela quase nunca serve sopa de galinha. Agora, seu prato estava pronto para ser servido ao rei. O imperador ficou surpreso ao ver o prato, já que era uma sopa caseira. Enquanto o imperador olha mais de perto, ele diz que era mais normal que ele pensava. Eles ficaram lá tentando determinar se o imperador gostou de sua refeição ou não, com o príncipe falando que parecia seguro para se comer. Quando o imperador deu uma mordida, ele ficou chocado, perguntando como ela fez aquilo, pois era como a sopa cremosa de Selene, mas tinha algo diferente na sopa que a tornava deliciosa. A textura também era do agrado do imperador, então ele perguntou a Adele o que era isso. Ela lhe diz que é um mingau de castanhas, com um pouco de creme e arroz. É como se fosse uma sopa cremosa, mas mais suave, então esse sabor delicioso era por isso. No entanto, o poder do mingau é que ele ajuda a digerir e controlar o estômago, então uma porção é o suficiente. Ela ferveu e cortou até que não fosse perceptível, e ela só queria que fosse agradável. O imperador acreditava que era um sabor desconhecido, mas era o melhor, também se surpreendendo com esse tipo de sinceridade, dizendo que já fazia muito tempo que ele não se sentia assim sobre uma refeição. O príncipe Kyle olha para Adele com consideração, grato que seu pai tenha adorado as refeições dela. O mordomo também começou a chorar,
já que o imperador terminou todo o prato, e ainda disse que queria comer mais. Adele acrescenta que acredita que o imperador parecia muito mais jovem agora, e pede que ele a convide novamente para cozinhar para ele. O imperador fica muito impressionado com Adele, pensando em como ela era corajosa, enquanto seu mordomo parecia ciumento ou zangado. Além disso, o imperador pede ao príncipe Kyle para cuidar bem de Adele, imaginando que ela deve ter sofrido muito com o que aconteceu com o conde, mas notando que ela cresceu de forma gentil, e de agora em diante, ele sempre esperará por sua comida deliciosa, o que Adele concorda animada. Primeiramente, Kyle ofereceu um lugar para Adele ficar, o que ela agradece, mas fala que seus pertences estão em seu albergue. Então, ele diz a ela que enviará alguém para coletar seus pertences. Ao mesmo tempo, ele pensa que ela é muito boa para ser apenas uma vendedora de rua, e percebe que antes ela era muito famosa na sociedade, muito mais famosa que o príncipe Kyle pensava no início, então ele ficou surpreso, especialmente como ela acabou vendendo comida na rua. Então os guardas chegam e dizem algo ao príncipe Kyle. Acontece que o conde Seton tinha chegado ao palácio, fazendo ele perceber o quanto aquilo será problemático. Depois disso, Adele acorda cedo, toda feliz e energizada, enquanto marcha de volta para a cozinha para trabalhar. Então, o príncipe Kyle pergunta o que ela está cozinhando. Ela pergunta se ele está curioso, insinuando que ele terá que pagar. Mas ele avisa que seu dinheiro não vai vazar tão facilmente, e que sua oferta pela Dalgona foi apenas por alimentar seu pai depois de um mês. Com isso, Adele pensou na última vez, e percebeu que aquela relação entre pai e filho é muito especial. Então, o príncipe pergunta a Adele o que ela está fazendo, e ela diz que está colocando ervas medicinais na comida do imperador. Ele pergunta se gengibre estava entre os ingredientes, perguntando se o colocou na comida ou não. Adele diz que sim, ela sabe que é um pouco incomum, mas gengibre é bom para a saúde. O príncipe estava feliz que Adele estava pensando na saúde de seu pai, mas também lembra de como seu pai rejeitou todos os tipos de medicamentos. Então, ele perguntou o que ela vai fazer se aquilo for jogado fora só porque seu pai não gosta do que ela colocou. Então, Adele pergunta por que ele jogaria fora, já que se ele não comer, ela comerá, pois o que ela fez é muito gostoso. Ela pergunta se ele sabe quão delicioso aquilo é, acrescentando que, como diz o ditado, comida é o melhor remédio. Acontece que a comida que ela está preparando agora combina muito bem com esse ditado. Ela adicionou pés de galinha, cebolas, alho poró, gengibre, e enquanto tudo isso fervia, ela está agora preparando os ingredientes principais. O produto que ela está fazendo também é um caldo de galinha, e agora, ela está adicionando arroz e castanhas, além de frango pré-cozido. Ela adicionou tudo isso ao caldo e os cozinha de novo, e logo a refeição estava pronta. Ela serve ao imperador, dizendo que preparou para ele uma sopa com frango, além de dizer que a carne também estava macia, então ele pode desfiá-la com um garfo e experimentar mergulhá-la em um molho feito com sal e pimenta. O imperador estava sentindo uma euforia querendo comer seu prato. Ele estava impressionado, percebendo que o arroz cozido saía de dentro quando cortava o frango. Além disso, ela pediu ao imperador para comer com uma colher de tão macio, e ele percebeu que tinha um sabor suave de ervas medicinais. Mas não de um jeito desconfortável para ele, mas pelo contrário, como uma maneira de se livrar da gordura em excesso. A carne estava tão macia que derretia na boca do imperador, mas o que o imperador ficou mais surpreso era em como, se ele cortasse a carne, encontraria castanhas brilhantes e grãos de arroz. O imperador estava mais uma vez impressionado com as refeições preparadas por Adele, pois era inacreditável que ela pensasse em cozinhar arroz dessa maneira. Aquilo era definitivamente diferente de um arroz comum, então ele estava confuso de como ela conseguiu isso. Então, o imperador faz uma expressão séria, perguntando se ela disse que isso era sopa de frango. Adele responde que sim, é sopa de frango. A comida tinha algumas modificações, mas ela explica que a receita não é diferente de uma sopa de frango, ainda confusa porque o imperador fez essa pergunta, e nervosa com a chance dele não ter gostado da refeição. Então, o imperador acrescenta que aquilo é um absurdo, e diz que de agora em diante, ele chamará isso de sopa de frango real, pois foi amada pelo imperador. Adele nota como ele apenas adicionou o real ao nome do frango, mas o mordomo nota que isso é uma tremenda honra, fazendo Adele agradecer a sua majestade. Depois de receber os agradecimentos, Sua Majestade diz que não foi nada, acrescentando que uma comida tão maravilhosa nunca poderia ser chamada como uma sopa de frango normal. Depois disso, o imperador também dá a posição permanente de chefe imperial exclusiva a Adele. Essa oferta deixa Adele completamente lisonjeada, e ela logo aceita. Mas o mordomo parece incomodado com isso, dizendo que os nobres não a reconhecerão e como os chefes do palácio protestarão. O imperador sabia que todos seriam contra, então ele pede ao mordomo para organizar um banquete para fazer o anúncio. O imperador diz que vai fazer um banquete com pratos excelentes, sendo esse o principal, e com isso, depois a nova chefe principal será anunciada oficialmente. Assim, qualquer um que comer esses pratos não terá escolha a não ser reconhecê-la. O mordomo pergunta se ele tem certeza, dizendo que ela terá que organizar o banquete.
Além disso, ele exclama que eles não podem deixar Adele cuidar de tudo, mas enquanto ele fala, o príncipe resolve levar Adele consigo. Ele diz que o propósito desse banquete também é anunciar que Sua Majestade recuperou sua força, e portanto, ninguém se importará com o que ela fizer. Isso significa que se a comida for decepcionante, ninguém se importará, dizendo que ela não precisa se sentir pressionada. Mas Adele entende que ele está subestimando sua culinária, afetando seu orgulho. Assim, Adele declara que vai aceitar isso como um desafio para impressionar o príncipe Kyle, e diz que no final, ele implorará pelos seus pratos. Depois disso, Adele está fazendo caldo de galinha, e ela diz que a chave para o caldo de galinha é que quanto mais tempo ferver, mais saboroso ele se torna. Finalmente, seu caldo estava pronto, e agora era hora de todos experimentarem. O príncipe Kyle se senta, olhando para o caldo, quando explica a ela que não pretendia ignorar o que ela disse mais cedo. Adele responde que entende, mas ainda acha que o príncipe não acredita em suas habilidades, então ela pergunta se ele não gostaria de experimentar seu caldo. Ela logo experimenta, e Adele acha seu próprio caldo delicioso, mesmo que tenha apenas fervido tudo, ainda estava realmente delicioso. Ela pensa em como não consegue parar de cozinhar, pois a comida que ela fez é a mais deliciosa do mundo. Ela imagina que o príncipe Kyle comeu tudo também, mas quando ela olhou, ele mal tinha tocado, surpreendendo Adele enquanto ela tenta descobrir por quê. Ela pensa desesperadamente nisso, imaginando que ele não gostou de ver o gengibre nele, se perguntando se era muito estranho para ele. Mesmo que o imperador tenha feito uma boa refeição, por que o príncipe não tocou na tigela? Ela ficou extremamente enfurecida com isso. No entanto, nesse momento o príncipe informa a ela, depois que ela termina de comer, que o conde de Seton já mostrou um comportamento incomum, então ela deve ter cuidado. Adele perdeu todo o seu senso de felicidade quando ouviu falar do conde de Seton, então, o príncipe acrescenta que é muito importante que ela esteja encarregada das refeições do imperador. Portanto, agora que ela está encarregada de cozinhar o banquete, ele não tem escolha a não ser manter aquele lado sob controle também. Quando seu pai descobriu, aquilo pareceu um grande problema, então ela pergunta ao príncipe Kyle se ele estava preocupado com ela. O príncipe fica sem expressão, e diz a ela que não é como ela pensa, ele só lhe avisou como uma recompensa pela comida que ela cozinha. Isso enfureceu Adele, já que aparentemente ele estava recompensando por uma comida que ele nem sequer tocou. Mas ele diz a ela que está planejando comê-la, e assim, prova um pouco. Então, Adele se pergunta se ele gostou ou não. Ela já imagina tudo, quando ele finalmente diz que estava delicioso, mas soando como um robô. Ele então diz de novo a ela que achou muito delicioso, mas ainda com um rosto sem expressão. Com isso, Adele fica irritada, pedindo para ele parar de exagerar. Ela acrescenta que o príncipe Kyle é um cliente muito exigente, e portanto, ela decide esperar a revanche na próxima vez. Mas então ele nota como parece que Adele tem muita experiência cozinhando, o que ela explica dizendo que cozinhava porque era muito solitária, sozinha na sociedade. Mas ele pergunta se ela não era uma flor da sociedade antes, e com muitos amigos. Mas Adele apenas chama o príncipe de ingênuo por acreditar que aqueles eram seus amigos, pois desde que ela discutiu com seu pai, ninguém veio visitá-la, o que não era muito solidário. Ouvindo isso, o príncipe se desculpa por fazer suposições, o que surpreende Adele. Ele se pergunta por que ela está surpresa, enquanto ela diz que não é comum um príncipe se desculpar. Com isso, Kyle afirma que não é um príncipe comum, o que a faz pensar no personagem dele. Na verdade, já que ela apenas leu a sinopse do livro, ela não sabe bem os motivos que fizeram Kyle virar um vilão. A cena então muda para Adele pegando alguns livros de uma biblioteca. Graças ao aviso de Kyle, e como o imperador já decidiu o prato principal, ela está decidida a fazer uma sobremesa que todas as pessoas do mundo gostariam de comer, para que não reste dúvidas de suas habilidades. Mas então, houve a entrada de uma nova pessoa, com Adele confusa sobre sua identidade. Ele tinha cabelo vermelho, olhos verdes, e estava vestido com trajes marrons. No início, ela pensou que ele era um amigo do príncipe, mas então lembra que o príncipe não tem amigos. O homem misterioso a provoca, dizendo que ainda estava se perguntando o que ela ia fazer depois de entrar no Palácio Imperial, mas agora acabou descobrindo que ela estava pensando em conseguir um trabalho de classe baixa e sujar suas mãos. Essa declaração irrita Adele, e agora ela não se importa mais se ele é amigo do príncipe ou não, já que ele é muito irritante, e ela estava tão cansada que só queria voltar rapidamente e comer uma torrada balão assada na manteiga. Então, o homem ao lado do jovem misterioso pergunta por que ele não a deixa ir, mencionando que o comportamento de Adele é muito arrogante, e até mesmo trocar palavras com ela danificaria sua reputação. Agora ela lembra dele, e o mistério foi resolvido, pois essa pessoa é o ex-noivo de Adeline Hyde Seton, o jovem Marquês Eli Garnet. Ele pede ao conde para não interferir, e começa a falar com Adele, dizendo ela ainda não entendeu completamente sua situação, já que foi expulsa da família e se tornou uma plebeia, então ela não tem o direito de ser tão arrogante na frente dele, já que ele que é o jovem marquês. De repente, todos os livros dela caem, e enquanto ela os quer pegar de volta, o marquês se irrita,
perguntando que livros são esses, e se ela está tentando fazer coisas tolas novamente. De repente, no meio da conversa deles, o príncipe Kyle aparece. Ele pergunta ao Marquês por que ele está ali, e o tom do Marquês muda completamente enquanto ele fala com o príncipe. Então, Adele perguntou por que ele estava falando tão educadamente agora. Ele se curva diante do príncipe para prestar seus respeitos. O príncipe nota os livros que Adele tinha pego emprestado da biblioteca. Então, Adele diz ao príncipe que estava coletando informações sobre culinária, trabalhando na biblioteca e indo para o seu quarto. O príncipe avisa que o imperador ordenou diretamente que Adele mesma se preparasse banquete, e nota que esse era o material necessário para o seu trabalho, mas o marquês chegou e interrompeu, e agora todos os livros estavam no chão. Então, o príncipe pergunta a ele se isso deveria ser visto como um desafio à família real, o que o marquês discorda completamente. O príncipe teve a impressão de que o marquês sabia que ela trabalhava como chefe para a família imperial, e continua dizendo que o que ele fez prejudica o trabalho daqueles que guardam a honra do imperador, perguntando se ele não sabe que o palácio não é um parquinho para nobres. O marquês se desculpa de novo. Com isso, o príncipe diz que se ele realmente está arrependido, gostaria que ele saísse, pois ele está bloqueando completamente o corredor. Depois disso o marquês sai, e isso coloca um grande sorriso no rosto de Adele. O príncipe pergunta o que ela estava pensando quando tentou lidar com ele sozinha. No entanto, Adele diz a ele que nada disso importa mais agora, e pergunta se ele não quer comer um balão assado com manteiga. A verdade é que ela achava ele irritante, então ela queria enfrentá-lo, o que ele diz que é natural para qualquer ser humano. Adele fala como o pequeno grupo do marquês assediou e ignorou, o que foi cruel e injusto, chegando até a sentir vontade de socar o rosto dele. Mas então o príncipe acrescenta que foi uma ação cruel, mas justificável, já que agora, com ela expulsa pelo conde, ela é uma plebeia, e por isso deve respeitar o marquês. Acontece que Adele não percebeu que as classes sociais importam tanto nesse mundo. Foi surpreendente que ela nunca tivesse pensado nisso, e por isso, ela diz que será mais cuidadosa no futuro. O príncipe diz a ela que ela se tornou alguém que ele realmente respeita, e se os nobres a incomodarem no futuro, ela deve usar o nome dele ou do imperador para se defender. Adele estava extremamente feliz que o príncipe quer ajudá-la, então ela pergunta se ele gostaria de um balão assado com manteiga com ela. O príncipe recusa, acrescentando que Adele é uma pessoa imprevisível. Depois disso, os ajudantes na cozinha perguntam a Adele se ela gostaria de ajuda para cortar legumes. Então, ela concorda em receber ajuda, enquanto outro servo diz a ela que conseguiu os figos que ela pediu, e Adele pede para trazerem os figos. Adele estava orgulhosa de preparar o banquete, porque embora sua equipe fosse de chefes imperiais, e o cardápio fosse algo desconhecido, eles o prepararam sem hesitação, então ela se divertiu bastante. Ela dá uma demonstração final enquanto joga os vegetais, com todos profundamente focados nela. O mordomo aparece, quando Adele diz que eles estão ocupados preparando o banquete. Quando o mordomo diz a ela que o Conde MacVold está chamando por ela, de repente Adele se lembra de que o Conde MacVold é um dos capangas de Eli, e eles devem estar chamando ela para incomodá-la novamente. Dessa vez, ela se lembra daquilo que o príncipe disse, para usar ele ou o imperador para se livrar dos nobres. O mordomo também estava ofegante, e ele a chamou de senhora, então, ela esclarece que não é mais uma senhora, pois agora ela é uma chefe do Palácio Imperial. Então, ela pede ao mordomo para dizer ao conde que ela está ocupada preparando o banquete, e se eles quiserem dizer algo a ela, devem vir pessoalmente, avisando que deve ser algo importante para ela dedicar seu tempo de trabalho a isso. Mas essa declaração irrita o conde. Além disso, Adele estava pensando em dar a ele um aviso severo, para se vingar de Eli na frente do segundo príncipe. Enquanto isso, as pessoas murmuram sobre como estão tão animadas para ver que pratos serão servidos no banquete de Sua Majestade, mas é uma pena que não esteja aberto nos outros dias, com a garota tão animada desde a noite passada que não conseguiu dormir bem. O conde chega àquelas senhoras, dizendo que está um pouco preocupado com a comida do banquete, já que a chefe do banquete era uma plebeia. O conde estava determinado a expor Adele na frente de todos. As mulheres ali imediatamente ficaram preocupadas, pensando como o imperador pode confiar em alguém que não é qualificado para um trabalho tão importante. O conde acrescenta que ela não é apenas desqualificada, mas também é Adeline Highseton, dizendo que tinha certeza de que o imperador a deixou no cargo apenas por compaixão. Mas a mulher defende o imperador e Adele, perguntando se o conde não estava sendo muito cruel apenas por ela ser de origem humilde. Mas o conde não recusa e vaza mais informações, dizendo que se diz que Adeline tinha negócios na rua com plebeus enquanto arrastava um carrinho sujo, vendendo sua suposta grande sobremesa por alguns trocados. Além disso, o conde observa que juntar alguns trocados não a diferencia de um vagabundo qualquer, então se isso não é vulgar, então o que é? Mas Michizu parecia extremamente desapontada ao ouvir as visões do conde. Na hora do banquete, todos estão murmurando que Adele veio da rua, o que era terrível. Alguns dizem que se ela quisesse ganhar dinheiro, teria sido melhor para ela acabar como tutora. O plano do conde de humilhar Adele parecia bem-sucedido, e todos falavam mal dela,
enquanto o conde acrescentava que tinha certeza de que a comida será terrível, e que todos deveriam jogá-la fora. Isso deixa Miss Shizu extremamente decepcionada, pois estava realmente ansiosa por isso, começando a acreditar nos rumores. Depois de um tempo, parece que o primeiro prato já tinha chegado. O conde estava determinado a fazer todos acreditarem que seria ruim, mas ao olhar para ele, parecia delicioso. Ainda assim, ele continua a ridicularizá-lo, dizendo: "O que é isso? Pepino em conserva com água e figos secos? É um prato muito macio por fora, mas não tem mais nada, e é tão simples quanto Adeline." Outras pessoas murmuram que não importa como se veja, aquele ainda é um famoso banquete organizado pelo imperador, então não seria bom se fosse servido pratos de pessoas comuns. É uma imagem horrível, e quando o conde está prestes a dar uma mordida, ele continua ridicularizando a refeição preparada por Adele. Mas assim que a prova, ele fica extremamente chocado, pois não era um pepino em conserva comum. Ele tinha um sabor picante que ardia no nariz, mas com um sabor de limão também, o tornando delicioso. Parece um sabor fresco na boca, e a garota não pode acreditar que se tenha um aperitivo tão bom. Miss Shizu também fala de outro aspecto, dizendo que é tão elegante que parece uma joia, e no início nem pensaram que era um pepino. Mas o conde ainda não está pronto para dar crédito a Adele, dizendo que pode ser pelos ingredientes, porque são de boa qualidade, o que fez o prato ter um gosto melhor. Então, ele começa a criticar o próximo aperitivo, dizendo que é de material marrom e pegajoso, além de ter uma concentração de farinha com soja, fina como um pó. Ele acredita que seja o que for, deve estar reagindo a algo tão desagradável, mas quando ele dá uma mordida, ele foi varrido pelos pés novamente. Ele continua tentando se convencer, dizendo que é apenas algo pegajoso e macio que desce para o estômago, enquanto se contorce com o sabor dominando sua boca. O resto do público parecia extremamente feliz por ter experimentado, perguntando uns aos outros se sabem que prato é esse. Ao mesmo tempo eles percebem como o pepino salgado e crocante permanece com seu gosto na boca, limpando o paladar para os outros elementos do prato. Ficando todos surpresos em como uma fatia do aperitivo despertou um apetite profundo em todo o público. Agora, todos experimentam os figos, deixando eles muito satisfeitos, sem pistas sobre como a textura que explode na boca pode ser tão agradável, enquanto todos também falam do aroma tão doce. Os figos preencheram o paladar, e agora eles estão elevando suas expectativas para os próximos pratos também. Chegou a hora do prato principal, que era a sopa de frango real. Todos perguntam se esse foi o nome que o imperador deu ao prato, ficando ansiosos, esperando um tipo de comida tão honrosa assim, com todos ficando extremamente chocados. No fim eles amaram a sopa, comentando que nunca se cansariam do sabor, mesmo que a provassem várias vezes. Todas aquelas declarações deixaram Adele extremamente feliz. Além disso, o imperador acrescenta que a sobremesa que vem no final é a melhor. A sobremesa tinha uma textura crocante e úmida do creme cristalizado e camadas. Também tinha um molho de pêssego, e a doçura única da comida dava um sabor quente, como se estivesse em um jardim. O imperador acreditava que era um final perfeito para o banquete, e também era bom confiar todo o banquete naquele prato. Depois, parecia que todos tinham desfrutado bastante do banquete. Assim, o imperador pede a Rodolfo, seu mordomo, para buscar algo para ele, que acaba sendo um presente de agradecimento para Adele. Era um lindo distintivo de chefe imperial, exclusivo da cozinha imperial. Isso trouxe lágrimas aos olhos de Adele, enquanto o imperador anuncia que Adele, a chefe responsável por organizar esse banquete, será nomeada como a chefe exclusiva do imperador. Então, ele pergunta a todos se tinham alguma objeção à sua decisão. No entanto, Miss Shizu imediatamente olha para o Conde McVold, notando surpresa que ele tinha limpado completamente o prato, e então ela o provoca, dizendo que ele deve estar com muita fome depois de julgar tanto o banquete, e acrescenta que ele vai precisar de muita coragem para ser capaz de não aceitar Miss Adele. Com isso, nenhuma discordância veio de ninguém, e o banquete aparentemente foi um sucesso, pois toda a audiência estava tão impressionada com a culinária dela que a incentivaram, dizendo que todos adorariam experimentar sua culinária novamente se tivessem a oportunidade. O imperador entrega a ela o distintivo, a deixando emocionada, enquanto os colegas chefes a parabenizam, e dizem que até a nobreza não pode se dar ao luxo de perder Miss Adele como chefe favorita de Sua Majestade. Todos também perguntam a ela se, quando tiver tempo, não gostaria de ensinar mais sobre a sopa de frango. De repente, um homem estranho entra, e diz que também tem algo a dizer. Acontece que essa pessoa era o ex-chefe do imperador, e Adele imagina que era um pouco difícil para ele partir assim. Ele diz que tudo isso era muito injusto. Vendo como o ex-chefe estava chateado, Adele imagina que ele não gostou de vê-la usando sua cozinha, e sentia que ela tinha tomado seu lugar no palácio. Mas então ele perguntou a ela como ela poderia cozinhar uma comida tão saborosa. Ele disse a ela que no início se sentiu honrado em se tornar o chefe de Sua Majestade, mas depois, ele ficou realmente chateado quando ele continuou a não gostar de sua comida. Ele começava a chorar, não conseguindo entender o que havia de errado com sua comida. Então, ele mencionou que tinha esquecido sua paixão pela culinária. Então,
ele a respeitava bastante, e até perguntou se ela poderia ir lá mais vezes e lhe dar alguns conselhos. Adele ficou chocada ao ouvir o que ele estava dizendo, mas todos os outros chefes disseram que também queriam aprender com ela. Eles concordaram, e disseram que todos deveriam incentivar uns aos outros. O ex-chefe a parabenizou. Adele reuniu alguns livros recomendados pelo chefe para estudar os ingredientes daquele mundo. Ela estava muito feliz por ser uma chefe. De repente, ela pisou na mão de alguém e ficou realmente assustada. Ela perguntou se ele estava bem e ele disse que estava apenas sofrendo de desnutrição. Adele pensou que ele era algum novo oficial. Ela disse a ele que ele tinha que comer bem para tratar a desnutrição, mas ele disse que poderia substituir isso por uma coisa que ele tirou do bolso. Ele disse que era a obra-prima de sua vida, e que se você comesse apenas isso, não sentiria fome, mesmo que não comesse o dia todo. Adele ficou realmente impressionada, perguntando se ele não tinha nada para comer. Mas ele disse que as refeições eram bagunçadas, exigiam muito trabalho e limpeza, então eram o auge da ineficiência. Ele acreditava que sua invenção libertaria a humanidade da escravidão de comer. Ele disse que estava planejando torná-la ainda menor assim que sua investigação terminasse e a profissão de chefes desapareceria daquele mundo. Adele ficou preocupada, pensando que a terrível experiência de desemprego veio de repente. Ele perguntou a Adele se ela queria participar de seu experimento, mas ela respondeu irritada que era uma chefe. Mesmo assim, ele disse a ela que se estivesse interessada na pesquisa, ela poderia ir à Torre Oeste a qualquer momento. O sujeito parecia realmente suspeito para Adele, e ele logo se apresentou como Elilto Orton. Ela parecia conhecer esse nome, pois embora ele nunca tivesse aparecido diretamente no romance, ele foi mencionado várias vezes na história. Ele era um gênio alquimista que se formou na Academia Imperial no topo de sua classe aos 16 anos, e aos 18, ele recebeu uma das torres do Palácio Imperial. Adele pensou que ele poderia ser perigoso e o que aconteceria se ele realmente conseguisse investigar o estranho substituto de comida. Se isso acontecesse, todos os chefes perderiam seus empregos. Então, Adele pensou que não poderia deixar isso acontecer. Ela perguntou qual era a comida favorita dele, e ele apenas disse que era ovo, já que é um alimento completo e excelente. No entanto, ele também disse que já experimentou todos os pratos feitos com ovos para sua investigação. Adele disse que o sabor do conhecimento era o mais terrível. Então ela pegou os ovos, os colocou em uma panela e acendeu o fogo. Elilto perguntou se ia demorar muito, pois ele queria voltar para o seu lugar, mas Adele disse que já tinha terminado. Ao abrir a tampa, Elilto pensou que era ouro. Ele perguntou se a mistura de ovos tinha inchado na panela e o que era aquilo. Adele disse que era ovo cozido no vapor, pois assim preservava o aroma e a umidade do ovo, então tinha um bom gosto e uma ótima textura. Ele ficou surpreso ao ver a textura, e ao dar uma mordida, disse que não se podia chamar aquilo de comida. Adele ficou irritada ao ouvir isso, e ela perguntou o que ele queria dizer. Ele respondeu que aquilo não era culinária, mas sim alquimia, fazendo o símbolo de um alquimista. Ele disse como aquilo era um equilíbrio perfeito de sabores criado combinando apenas ovos, sal e açúcar. Ele disse que era quente e fofo, então, não importava quantas vezes ele comesse, ele nunca se cansaria, era simplesmente perfeito. Elilto disse que era incrível e perguntou se teria o mesmo gosto se alguém mais tentasse fazê-lo. Ele disse que um sabor assim não poderia ser alcançado a menos que fosse calculado com precisão, e sem cometer nenhum erro nas proporções. Era uma criação de um mestre da alquimia. Em seguida, ele pediu a Adele para aceitá-lo como seu discípulo. Ela perguntou se ele queria saber como fazer ovos no vapor, mas ele disse que queria aprender coisas mais fundamentais. Parecia para ele que a proporção absoluta de sal e açúcar foi adicionada sem nem medir, mas ele ficou completamente espantado como um sabor tão preciso poderia ser alcançado. Mas ela disse que apenas adicionou o que seu coração lhe disse. Ela pensou em como ele não tentaria fazer nada de ruim se estivesse impressionado com sua culinária, imaginando que como ele era o maior gênio público do mundo, então, se ela fosse amigável com ele e os dois se dessem bem, ele poderia criar alguns utensílios de cozinha modernos. Ela pensou que seria um fardo torná-lo seu discípulo, mas se fosse um relacionamento um pouco diferente, poderia funcionar. Ela disse que não aceitava discípulos, mas sugeriu que ele se tornasse seu parceiro. Ela também diz que estava interessada em alquimia há muito tempo, então ficaria muito feliz se pudesse receber a ajuda de um grande alquimista como Elilto, o que era uma mentira. Ele perguntou se ela estava falando sobre fazer uma investigação conjunta, e disse que seria ótimo. Ele disse em como nunca tinha conduzido pesquisas conjuntas quando estava na academia. Elilto desanimado queria à torre e reuniria todos os materiais para a pesquisa, mas Adele pediu para ele esperar um pouco. De repente, Elilto bateu em um saco de suprimentos de cozinha no chão e caiu. Quando Adele perguntou sobre ele, ele disse que estava bem, mas sua visão estava fraca por causa da fumaça da cozinha e da falta de óculos. Adele o achou realmente bonito, e pensou que precisava ser mais gentil com Elilto. Ela olhou para ele, e como ele era mais novo, pensou em como que ele será seu irmãozinho bonito a partir de agora. Elilto cobriu o rosto, dizendo que sabia que era muito feio.
Adele disse a ele que ele não era feio, mas na verdade era um dos homens mais bonitos que ela já tinha visto. Ele disse a Adele que ela era uma grande pessoa, mas ela não precisava dizer essas coisas apenas para consolá-lo. Ao se levantar, ele se desculpou, pois agora todos os ingredientes estavam estragados. Adele pensou que tinha que animar um pouco o ambiente. Ela perguntou se ele poderia lhe fazer um favor relacionado à pesquisa, dizendo que seria bom ter um dispositivo que permitisse ela controlar livremente a intensidade do fogo no forno. No entanto, Eliuto disse imediatamente que não poderia ajudá-la. Ela perguntou se era realmente difícil, e ele disse que tentou várias vezes, mas falhou. Ele disse que era uma analogia divertida, mas não poderia ser feito sem um dragão. Adele ficou assustada ao ouvir sobre dragões, imaginando que talvez esse lugar fosse mais perigoso do que ela pensava. Mais tarde, uma pessoa foi até o conde, e ele perguntou se ele estava encarregado daquele lugar. O conde disse que o lugar cheirava horrível, e disse que normalmente não teria sido necessário pisar em um lugar como aquele. Ele também mencionou que nunca pensou que aquela garota teria tanto talento. Ele pediu à pessoa para chamar sua filha Adele imediatamente. A Adele do romance não percebeu que era apenas uma peça nas mãos de seus pais até o momento de sua morte. Ela foi até o conde e perguntou se ele a tinha chamado. Ele se curvou e pediu desculpas a ela, expressando arrependimento por tê-la expulsado daquela maneira. Ela começou a se perguntar-se, caso ela fosse a verdadeira Adele, ela teria perdoado ele por tudo apenas com aquela declaração. No fim, ela pensou que ela não teria. Ela acreditava que o conde a chamou ao corredor central, onde tinha muitas pessoas, para uma encenação pública. Ele começou a chorar, dizendo que esperou tanto tempo pelo retorno dela. Adele pensou que se ele a tivesse aceitado quando ela voltou, a Adele original não teria morrido. Mas se ela reagisse mal naquele momento, ela seria vista novamente como uma mulher má, e ela não poderia permitir isso. Então ela perguntou se ele a colocaria de volta na árvore genealógica da família. Mas ele disse a ela que um membro da família do conde não poderia servir como chefe de sua majestade, então, o imperador provavelmente não iria querer isso. Ela percebeu que ele não a adicionaria à família, mas apenas a chamaria para casa para usá-la como uma peça. Ela perguntou se nunca mais seria membro da família do conde, e o conde disse que mesmo que ela nunca voltasse para sua árvore genealógica, todos no império ainda saberiam que ela é filha deles. Ela pensou que se isso tivesse acontecido há muito tempo, não haveria necessidade de inventar uma desculpa tão elaborada. Agora que pensa nisso, aquela não era realmente uma oportunidade para ela, mas talvez uma oportunidade de irritar publicamente o conde. Ela disse que quando ela foi expulsa de casa, ela percebeu que tipo de pessoa ela realmente era. Mas ele disse a ela que foi forçado a fazer algo sobre ela, mas admitiu que foi estúpido. Adele disse que naquela época, tudo o que ela fazia era ouvir as palavras de seu pai e assediar Lady Sabrina. Ele disse que naquele momento fez o que ela lhe disse, e fez a Lady Sabrina parecer mal, dizendo que ela era muito imatura. Mas o conde perguntou sobre o que ela estava falando, e ela lembrou quando ele mesmo pediu que ela jogasse vinho no rosto de Sabrina, pela honra dele. Ele perguntou como a honra de seu pai estava envolvida naquela situação, argumentando que mais de 10 pessoas testemunharam sua insolência naquele dia. Notando as pessoas olhando, ele perguntou se ela estava culpando seu pai por algo que ela mesma tinha feito. Mas ela disse que o vinho tinha um veneno, que causava inflamação na pele, e perguntou onde mais ela poderia ter conseguido algo assim em um dia. Ela disse como ouviu dizer que Miss Sabrina estava vivendo isolada por causa do efeito colateral, então ela queria se desculpar sinceramente com ela. Ela sugeriu reinvestigar o caso do vinho, para então revelar quem realmente estava por trás disso. O conde ficou irritado ao ouvir isso, e ele perguntou de novo se ela estava pedindo para ser colocada de volta na árvore genealógica da família. Adele disse que não, e pediu para ele não chamá-la assim novamente. Ainda irritado, ele concordou, mas antes de ir avisou que ela poderia estar sob os holofotes agora, mas ela ainda não era mais que uma chefe plebeia. Se a linha caísse, ela deveria estar preparada para ter sua língua cortada. Adele precisava do poder para não se sentir ameaçada, então ela foi até Kyle pedir ajuda, explicando tudo a ele. Ele então disse que ela tinha que contribuir com um mérito equivalente ao de um general vitorioso para conseguir um título de nobreza. Mas enquanto conversavam, um servo entrou de repente, dizendo que o dragão tinha aparecido. Os dois ficaram chocados ao ouvir isso, e Kyle perguntou onde o dragão tinha aparecido. Ele falou sobre a região de Pati, mencionando que o príncipe herdeiro foi para lá em uma expedição, mas ainda não se sabe quando ele retornará. Kyle se perguntou se ele foi por acaso, dizendo que ele não teve muita sorte. Então ele pediu a Adele para acompanhá-lo. Enquanto ela o seguia, ela não sabia onde estavam. Kyle disse que era a sala de reuniões. Kyle não entendia por que tinha tanto barulho vindo de dentro, e quando ele entrou, todos ficaram chocados ao vê-lo. Kyle perguntou se todos estavam com muita pressa, dizendo que eles não discutiriam aquele assunto até que Sua Majestade estivesse em seu assento. De repente, alguém anuncia que o imperador havia chegado, e Kyle pede a todos para se sentarem. Quando o imperador a viu, ele se perguntou por que Adele estava lá.
O imperador disse haver sinais de enchentes e secas, então ele perguntou a todos se eles concordavam em se livrar do dragão, o que todos concordaram. Adele ficou realmente chocada, pois não tinha nenhum matador de dragões descrito no romance original. A família imperial começou a discutir todas as opções que eles tinham, mas quando não conseguiram concordar com uma opção, Kyle se ofereceu para ir, afinal, ele era habilidoso o suficiente para se tornar um matador de dragões sendo o mais jovem mestre de espada. Mas ele estranhamente pediu um favor ao imperador, solicitando que ele permitisse que a chefe Adele fosse com ele, dizendo que a expedição precisava da força dela. Adele ficou completamente espantada ao ouvir isso. Enquanto eles se afastavam, Kyle disse que ela parecia ter muito a dizer, mas não estava dizendo nada. Ela disse que as únicas facas que ela já possuíra eram facas de cozinha, como uma faca para batatas e outras assim, então ela só poderia dizer se gabar de seu nível de esgrima em uma batalha contra um legume gigante. Ela disse que se ele pensou que isso ajudaria, ele estava totalmente enganado. Ele disse que não tinha intenção de pedir ajuda dela, perguntando como ela sequer estava considerando isso. Ele disse que seria mais eficiente matar o dragão com os soldados que eles tinham, mas ele era o único mestre de espadas disponível no Império. Adele mencionou que tinha certeza de que naquela sala de reuniões, Kyle disse que precisava da força dela para a expedição. No entanto, ele disse a ela que queria levar a chefe sem motivo, e logo em seguida perguntou se ela queria receber seu título de nobre por seu notório serviço. Ela disse que escreveria uma história histórica, e que ele também deveria acompanhá-la. Kyle não estava muito animado, mas disse que o poder dele seria o bastante de qualquer maneira, então, tudo o que ela tinha que fazer era ir, e ficar em um lugar seguro enquanto ele cuida do dragão. Adele pensa que mesmo que ele diga que será algo fácil, a realidade é que tem apenas 3 caçadores no Império, então não era realmente fácil matar um dragão. Ele disse a Adele que eles partiriam amanhã ao amanhecer, e ela concordou. Naquele momento, ela não sabia que essa armadilha, aparentemente só traria resultados surpreendentes. Enquanto estavam a caminho do lugar em uma caravana, o cocheiro disse a Kyle que os cavalos estavam cansados, então seria melhor se eles acampassem ali durante a noite. Kyle concordou, dizendo que eles teriam que armar uma tenda. Adele pensou em como a carruagem não era confortável de qualquer jeito. Então, Kyle saiu e pediu a mão de Adele, para ajudá-la a descer. Ele disse a ela, que felizmente encontraram um terreno vago onde poderiam ficar durante a noite. Ele a levou até lá, acendendo uma fogueira. Adele se perguntou se eles tinham que ficar ali até amanhã, então, disse que agora era a vez dela liderar. Kyle perguntou se ela tinha todos os ingredientes, já que a bagagem não era muito grande. Ela disse a ele que trouxe arroz glutinoso pegajoso, vários molhos caseiros, e anchovas secas para fazer um caldo saboroso, e também uma panela, facas e frigideiras. Ela disse que pensava em conseguir os ingredientes principais das áreas vizinhas, dizendo que estava sentindo o cheiro de dodó por ali há um tempo. Ela disse a ele que se misturasse isso com uma mistura picante e ácida, e cozinhá-lo até ficar dourado e crocante, então ela poderia servir isso com um arroz branco delicioso e perfumado. Assim ela poderia facilmente fazer 100 tigelas. Ela se perguntou se Kyle gostaria, mas depois disse que não sabia, e se ele não gostasse, ele ia ter que comer carne seca. Depois de um tempo, ela foi procurar algo para o jantar. Ela disse a Kyle que não era necessário ele segui-la, mas ele disse a ela que ir sozinha em um lugar como aquele era perigoso, o que ela argumentou dizendo que não iria longe de qualquer maneira. Ela pensou que o cheiro tinha se tornado mais forte, então tinha que estar em algum lugar. De repente, ao atravessar alguns arbustos, ela o encontrou. Ela pensou que seria melhor se tivesse uma pá. Kyle veio e a impediu, perguntando o que ela estava fazendo. Ele disse a ela que ela estava sujando as mãos de poeira, e perguntou se ela não deveria fazer isso. Ela explicou a ele que precisava desenterrar a raiz, pois as raízes eram perfumadas e deliciosas. Ela pensou que ele estava preocupado com ela sujando as mãos, e pediu para ele soltar sua mão. Mas de repente, eles sentiram um terremoto e Adele ficou realmente assustada e abraçou Kyle. Ele perguntou se ela estava com medo, e quando o terremoto parou, ela disse que o príncipe tinha feito aquilo. Ele disse que apenas aplicou levemente uma técnica de espada, para surpresa de Adele. Ele perguntou o que ela faria se suas preciosas mãos se machucassem, fazendo Adele ficar constrangida ao ouvir isso. Ela disse que já tinha cortes e queimaduras nas mãos por causa da culinária, mas Kyle a puxou para mais perto e disse que suas mãos eram lindas. Depois, ele se abaixou e começou a pegar as raízes. Adele se sentiu um pouco envergonhada, pois era a primeira vez que ouvia algo assim. Os ingredientes estavam prontos e Adele estava preocupada que apenas dodó grelhado seria um pouco decepcionante. Na região também havia cervos e cogumelos comestíveis. Ela pensou que um caldo de cogumelos seria perfeito. Kyle chegou perguntando se podia ajudar, mas ela disse que ele já havia lhe ajudado a pegar as raízes. Ela disse que estava preocupada em perturbar um mestre de espadas como ele. Kyle disse a ela que aparentemente ela era a única que se preocupava com o bem-estar de um mestre de espadas.
Ela disse que ele iria lutar contra um dragão, então, ele tinha que estar em sua melhor condição física. Ela explicou que não era com um mestre de espadas que ela estava preocupada, mas sim com o príncipe, pedindo que ele comesse adequadamente. Kylie disse que faria o melhor possível, e com dedicação total. Adele preparou a comida, ficando um pouco decepcionada que não tivesse óleo de gergelim, e então, ela chamou Kylie e disse que era hora de comer. Era uma refeição de vegetais selvagens assados instantaneamente, então Kylie pensou que deveria ser deliciosa. Adele disse que era seu prato perfeito de vegetais selvagens, e pediu para ele comer rapidamente antes que esfriasse. O cocheiro apareceu e perguntou se eles poderiam comer juntos, o que Kylie concordou. Ao provar, Adele achou que estava delicioso. Tinha um sabor natural vindo do arroz bem cozido, e uma combinação fantástica de dodoque grelhado extra picante. Havia também uma caçarola de champignon com cebolinhas verdes e vários cogumelos. Adele pensou que ela mesma tinha feito, mas estava tão delicioso. O cocheiro disse que esses eram pratos que ele nunca tinha visto antes, mas eram tão deliciosos. Então, Adele perguntou a Kylie como ele se sentia. Ele até queria dizer algo, mas depois disse que estava delicioso. Adele começou a pensar em como ele poderia não estar satisfeito mesmo depois de comer aquela caçarola de cogumelos leve e deliciosa, pensando que o príncipe estava muito calmo. Ele disse a Adele que tinha um favor para pedir. Ele pediu que ela não preparasse mais suas comidas a partir de então. Ela ficou muito chateada com isso e quase começou a chorar, dizendo que sua comida não era tão boa. Mas Kylie disse que não era culpa dela, era apenas que ele sentia que não conseguia realmente saborear a comida. Ele disse que não importava o que comesse, nada tinha gosto bom. Ouvindo isso, Adele não sabia o que fazer. Ela se desculpou, se lembrando de como o incomodou tanto, dizendo que não sabia. Mas Kylie disse que ela nunca tinha sido um incômodo, pois como era o mesmo, não importava o que ele comesse, era melhor comer a comida dela. Mas acontece que ainda tinha muita comida sobrando. Ela perguntou se ele estava dizendo a verdade, pois ele ainda poderia comer a comida dela. Adele disse que poderia preparar a comida que ele pudesse comer, e se ele não pudesse comer muito, pelo menos ela forneceria suplementos nutricionais. Ela disse que tinha o costume de fazer muita comida, então estava acostumada a ter sobras. No entanto, dessa vez parecia um desperdício para ela, já que eles estavam ao ar livre e não podiam armazená-la em lugar algum. De repente, Kylie ouviu um barulho e sacou sua espada, mas no fim era apenas uma raposa. Adele achou que era muito fofa, e ela se perguntou se estava atraída pelo cheiro da comida, pensando que devia estar com fome. Kylie advertiu para ter cuidado, pois era um animal selvagem e poderia atacar de repente. Mas ela disse que provavelmente estavam mirando na caçarola de cogumelos em vez deles. Então ela perguntou à raposa se queria experimentar, e ela começou a comer. Ela disse que daria tudo o que tinham e que todos comeriam até ficarem satisfeitos. De repente, a raposa fez um barulho e chamou sua família. Adele os observou comendo a comida e pensou que poderia usar suas habilidades culinárias para animais também. Ela pensou que as raposas eram melhores que algumas pessoas. Depois de comerem, todas as raposas foram embora, e Adele pediu que elas retribuíssem o favor depois. Kylie disse que era a primeira vez que via raposas assim, e Adele disse que eles pareciam entender o que ela estava dizendo. Já que a panela estava vazia, ela pensou que poderia limpá-la depois de um tempo e descansar. Mais tarde, Kylie pensou que a velocidade com que o dragão estava espalhando seu poder era mais rápida que o esperado. Enquanto Adele olhava pela janela, ela viu fogo por toda parte perguntando o que era aquilo. Ela ficou realmente assustada, perguntando se tudo aquilo tinha sido feito pelo dragão. Kylie disse que parecia ser um dragão bastante antigo, já que era capaz de usar seu poder tão fortemente. O solo estava seco e rachado, como se tivesse havido uma longa seca, e era como que a vida que estava lá tivesse desaparecido nas chamas. Adele pensou que uma coisa que transformou aquela vasta terra em um lugar onde a vida começou não poderia morrer de repente, então era realmente perigoso. Ela se perguntou se era verdadeiramente poderoso. Nesse momento, Kylie disse a Adele que ela tinha trabalhado duro até ali, mas agora ele teria que ir sozinho dali para frente. Kylie disse a ela que o dragão estaria perto, então levaria no máximo 3 dias, e embora pudesse ser um pouco desconfortável, ela deveria ficar ali e esperar por ele. Adele disse que um dragão forte o suficiente para moldar a terra daquela maneira poderia prejudicar o príncipe. Mas Kylie interrompeu, dizendo que nada aconteceria a ele se ele lutasse bem contra o dragão, então, ela tinha que parar de se preocupar com ele. Ele pediu para ela confiar nele, falando de novo para ela esperar ali. Adele pediu que ele prometesse ter cuidado, também pedindo que ele prometesse voltar seguro e saudável. Ele disse a ela que ela tinha muitos pedidos, mas mesmo assim, ele prometeu se cuidar, e então pediu que ela fizesse o mesmo. Enquanto Kylie caminhava,
percebeu que a taxa na qual o fogo avançava na terra era realmente rápida. Naquele ritmo, mesmo que ele matasse o dragão, levaria muito tempo para recuperar dano que foi causado. Ele atravessou o fogo e a fumaça, e confrontou o dragão. Quando o dragão viu Kyle, ele começou a rugir, e Kyle ficou um pouco assustado. Ele pensou que se fosse daquele tamanho e tivesse olhos azuis, então ele teria uma armadura. Suas asas também eram enormes, e com a luz prateada e um azul deslumbrante, a criatura dava uma sensação intimidadora que poderia sobrecarregar qualquer um. Era o único dragão que causava espanto em todos aqueles que o viam, pois era o defensor do Império, o Rei Dragão. Ele pediu ao dragão que lhe dissesse o que queria, e então todo o Império se uniria. Mas o dragão o interrompeu e disse que já tinha vivido tempo demais para esperar por algo, e agora a vida era apenas chata para ele. Ele pediu a Kyle para matá-lo e disse que sabia que ele era mais que capaz de colocar uma espada em sua garganta. Ele disse que se Kyle o matasse, toda a riqueza que ele acumulou seria dele. Isso também seria o suficiente para deixar a Terra morta e começar uma nova nação para si mesmo. Ele pediu para acabar com sua vida entediante, e enquanto Kyle olhava para o dragão, ele disse que reconhecia aquele olhar, pois aqueles olhos intensos que refletiam uma alma pessimista sobre a vida. Ele tinha esquecido o que uma vez amava, esperando dia após dia pelo dia em que ficaria sem energia. Ele lembrou como seu pai pensou em deixá-lo ao pensar que a vida não era alegre. Então ele perguntou ao dragão se queria experimentar um prato preparado por Adele. Kyle disse ao dragão que as habilidades dela como chefe eram inigualáveis em todo o Império, e ela definitivamente cozinharia um prato que ele nunca tinha provado antes. O dragão perguntou se ele estava se referindo mesmo à comida, e Kyle jurou por sua honra que era exatamente o que ele estava dizendo. Ele disse que se ele experimentasse aquele prato, sua apatia desapareceria completamente. O príncipe explicou que por causa da comida de Adele, até mesmo ele, alguém que não era particularmente interessado em comida, ficava ansioso pelo que observaria a seguir. As possibilidades em sabor e aroma não podiam deixar de despertar sua curiosidade. O dragão achou isso interessante, mas ele pediu que Kyle adivinhasse quantos pratos ele já havia experimentado. Ele disse que entre eles havia várias delícias que ele nem conseguia imaginar, e o mesmo valia para qualquer cozinheiro. Mas então Kyle perguntou ao Rei Dragão se ele já tinha experimentado sopa de frango feita com um frango inteiro. Ele disse a ele como o caldo era espesso, mas a carne ainda era muito macia. O dragão perguntou como isso seria diferente de uma sopa comum. Kyle disse que ao ferver por muito tempo, assim que você tocasse com os talheres, a carne e o osso se separariam facilmente. Ele disse que o frango era recheado com castanhas e arroz fofinho, e quando combinado com o caldo, dava um sabor exclusivo. Ele também contou ao dragão que não muito tempo atrás, ela fez um prato doce e picante usando raízes aromáticas. Cada mordida liberava um aroma único, e o doce estimulado pelo sabor picante inundava a boca. O dragão achou que as descrições do garoto eram boas demais, então ele pediu para descrever mais sobre essa comida. Kyle pensou que não era como se ele pudesse descrever muito, mas pelo menos ele conseguia comer o suficiente para descrever assim. Ele pensou que falar daqueles sabores não parecia tão bom quanto o gosto. O dragão perguntou se ele não ia continuar, e ele disse que seria mais rápido se ele tentasse por conta própria, dizendo que sua chefe não estava muito longe, e ele poderia trazê-la imediatamente. O dragão explica que a descrição mais cedo o intrigou, mas perguntou se não era apenas a opinião dele de que ela era a melhor chefe do Império. Ele perguntou a Kyle como ele poderia ter certeza de que ela realmente era a melhor chefe do Império ou se ele não estava apenas apaixonado por ela. Kyle disse que não estava apaixonado por ela, mas que ela era simplesmente a melhor chefe que existe. Ele disse ao dragão que se ele experimentasse aquele prato pelo menos uma vez, tinha certeza de que ficaria convencido. O dragão disse que não lhe restava escolha, pois Kyle era muito teimoso. Ele perguntou a Kyle se, já que ele não quer lutar contra ele, se ele não gostaria de fazer uma aposta. Ele explicou que haviam poucos que podiam acabar com sua vida independentemente de sua vontade, e se a pessoa que atendesse às condições fosse um filho de Oberon, isso seria algo que ele só chamaria de destino. O dragão concordou em experimentar o prato, mas ele disse que se não gostasse do prato ou não o convencesse, Kyle teria que assumir imediatamente a responsabilidade, e enfrentar o mundo para acabar com sua vida. Enquanto isso, Adele pensava em como Kyle tinha ido embora por 2 dias, esperando que ele estivesse bem. Mas de repente, ela viu Kyle vindo em sua direção. Ela se certificou que ele não estava machucado, e ele explicou a Adele que tinha lhe recomendado ao Rei Dragão. Ela pensou se o dragão iria comê-la, no entanto, Kyle explicou a história e tudo o que aconteceu lá. Mas o dragão disse a ele que tinha uma condição: Adele deveria ser a melhor chefe, reconhecida por toda a nação, e não apenas na opinião pessoal dele. Adele pensou que poderia ter um concurso de culinária, e ela disse que se ganhasse a competição, receberia o título de melhor chefe do Império, e então poderia acalmar o Rei Dragão,
o que sem dúvidas lhe renderia um título. Então, ela agradeceu a Kylie pela oportunidade que lhe foi dada. Ela superou Kylie e disse que também queria dizer mais alguma coisa. Enquanto Adele agradece ao homem por cumprir sua promessa, ele diz a ela que na verdade não a cumpriu de todo, e enquanto ele está prestes a contar a ela, ela o interrompe, dizendo que ele já cumpriu. Afinal, ela nota como todos eles estavam seguros e saudáveis. O homem fica chocado ao ouvir isso, mas ao olhar para Adele, ela parece feliz com sua decisão. Ele diz a ela que eles devem ir rapidamente, e que o concurso terminará em 15 dias, então, eles terão que completar tudo o mais rápido possível, o que Adele diz que entende. Ela nota em como o príncipe tem o hábito de desviar a conversa quando se sente desconfortável, e pensa que provavelmente é isso. Ele começa a falar, dizendo que quando voltar para a carruagem, ele quer fazer algo. Antes que possa terminar sua frase, Adele cai sobre ele. Adele fica frustrada, pensando em como acha que algo semelhante tinha acontecido antes. Ela pensa em como parece que o dragão estava restaurando a terra ao seu estado natural. Ela consegue imaginar todas as flores crescendo de volta, apenas brilhando e cintilando. Quando olha para baixo, ela pensa em como o jardim parecia bonito, notando como até um momento atrás era um deserto onde a vida não podia sobreviver, e pensa que isso deve ser o poder do dragão fundador. Ela pensa em como deverá satisfazer uma criatura que possui esse tipo de poder, e começa a perder a confiança. Ela se vira para Sua Majestade e pede para ele lhe dizer algo, perguntando se ele realmente acha que ela poderia satisfazê-lo com sua culinária. Sua Majestade pergunta se ela quer que ele seja honesto, ao que ela responde que quer muito. Ele diz que tem certeza, pois a culinária dela é tão especial que ele pode perceber isso mesmo que não possa provar. Ela fica impressionada com isso. Ele diz a ela que ela deveria ser mais confiante, pois o dragão nunca ficará desapontado com a cozinha dela. Adele pensa em como ela precisa começar a pensar positivamente, e quando se trata de algo único, ninguém neste mundo poderia superá-la. Ela decide que seu prato terá um gosto bom, algo que não vai agradar apenas ao dragão, então mesmo que o avô do dragão viesse, ele não resistiria. Ela começa a se sentir confiante de novo, e diz a Sua Majestade que eles deveriam ir. Ela pensa sobre como independentemente da sua competência, ela vai fazer de qualquer maneira. Depois, ela encontra Elilto se recuperando, deitado no chão. Ela pergunta por que ele estava parado na frente da porta e se ele está bem, percebendo que abrir a porta foi o que o fez cair no chão. Ela pergunta o que ele estava fazendo, e ele diz que está bem, dizendo que tem algo que ele queria mostrar a Adele. Ao tirar os óculos, Adele percebe como a aparência dele mudou, notando como ele parecia melhor sem eles. Ela agradece a ele por enchê-la com ainda mais energia, pensando em como isso era melhor que ganhar 5 pontos de experiência. Mas Elilto diz a ela que ainda não tinha mostrado o que queria, e que o que ele queria mostrar era na verdade isto. Ele segura algo entre 2 de seus dedos. Então ela pergunta o que é, e ele começa a rir. Ele diz a ela que tem um projeto que protegerá ela de caras maus. Enquanto Adele segura o papel, ela pensa sobre como parece ser apenas um pedaço de papel, e não deve ter esses poderes. Então ela pergunta como isso vai protegê-la, e ele diz que se ela o colar em seu oponente, há algo que ele pode fazer, e depois passa a sussurrar em seu ouvido. No fim, ele diz a ela que essas eram as funções que o papel tinha, e ela fica surpresa. Ela começa a correr, pensando em como estava muito atrasada, e como seu atraso foi graças a Elilto e à conversa que eles tiveram. Ela finalmente chega ao local onde o concurso está sendo realizado e olha para cima, pensando que era aqui que ela precisava ir. A multidão parecia agitada, com alguns esperando que eles compartilhassem os pratos do concurso com eles. Muitas pessoas também se perguntam quem vai competir, e se o prêmio era muito luxuoso. Ela olha ao redor e percebe que há muitas pessoas, então ela tem que abrir caminho entre elas, tentando dizer que é uma participante e que precisa passar. Ela começa a correr e a abrir caminho até a frente, mas antes que possa fazer algo, ela esbarra em um homem. Ela recua e pede desculpas a ele. Enquanto ela o olha, ela começa a se perguntar se ele é um dos participantes. Ela fica impressionada com o quão bonito ele é. Ela pensa em como talvez é porque está em um romance, mas a média da aparência das pessoas era bastante alta, e ele deveria ser um dos homens bonitos que apareciam apenas de vez em quando. Ela pensa em como está passando por um momento difícil, então deveria pelo menos ter algum agrado nisso. De repente alguém pergunta se todos estão presentes, e ela percebe que provavelmente é alguém que está prestes a começar a competição. Ela olha ao redor e percebe que os participantes estão parados nos cantos. Ela olha para eles e pensa em como todos os chefes do país estavam reunidos ali. Ela pensa em como essas pessoas eram competidores rivais. Ela tenta se convencer a manter a calma, dizendo a si mesma que decidiu que faria o seu melhor, não importa o que acontecesse. Ela tinha certeza de que sua cozinha seria especial e que todos poderiam ver isso.
Ela relembra o que Sua Majestade havia dito e começa a se sentir mais confiante, pensando em como acredita nas palavras do príncipe. Os participantes são informados de que na primeira rodada da competição, o palácio fornecerá todos os ingredientes. Todos ficam chocados com a variedade de ingredientes que lhes são fornecidos. O homem então diz que anunciará o tema da primeira rodada, com o tema atrás da cortina. Depois que levantam a cortina, todos ficam chocados, perguntando o que era aquilo e o que eles farão com isso. Até Adele pensa em como não tem como que o tema pudesse ser o que ela está vendo. Finalmente é dito o tema do prato, e descobrimos que o tema era ser um prato original, algo que nunca foi visto antes em toda a história. Adele pensa em como o tema é único, e começa a se sentir assustada. Mas ela pensa em como isso é completamente seu estilo, então é algo que ela pode fazer. Ela começa a escolher os ingredientes, que eram porco, espinafre, cenouras, cogumelos shiitake e cebolas. Um homem aponta para um saco de papel e pergunta o que ela trouxe, e Adele apenas responde que poderiam comprar qualquer coisa, desde que fosse verificado corretamente. O homem nota como, mesmo olhando para todos os ingredientes, ele não consegue adivinhar o que ela está prestes a cozinhar. Adele diz que isso se encaixa com o tema, e por isso, ela deve estar fazendo algo correto. O homem diz que ela está correta e fica impressionado com ela. O chefe masculino percebe e se pergunta o que está acontecendo. O inspetor então diz que de qualquer maneira, espera que vá bem para ela, e começa a se afastar. Enquanto cozinha, Adele se pergunta se isso é algo que ela pode fazer. Ela está orgulhosa de ter cozinhado uma variedade de pratos, mas até agora nunca teve que fazer sua própria massa do zero. Ela pensa no que precisa fazer, e percebe que precisa adicionar água ao amido de batata doce e misturá-lo, e é importante prestar atenção nas proporções. Enquanto faz isso, ela começa a espalhar a mistura em uma grande panela em fogo baixo para que não queime, pois era muito importante que a mistura fosse espalhada em uma camada fina. Uma vez bem cozida, também precisava ser resfriada o suficiente e precisava ser embebida em água fria. Depois da imersão, ela começou a cortar em pedaços apropriados, e logo está pronta para usar. Ela pensa em como agora só precisa preparar os outros ingredientes, que são cenouras, cogumelos e cebolas. Ela começa a cortar tudo e inicia o cozimento. Ela pensa em como já tinha cortado o porco e o tempero também estava perfeito. Não tinha outra combinação melhor que alho e sal. Ao provar o prato, ela percebe que estava perfeito. Ela decide que agora vai adicionar o tempero e misturar bem com os ingredientes. Adele anuncia que está pronta e como parece delicioso. Alguém grita que restam apenas 15 minutos e ela fica chocada, pensando que ainda não era hora de comemorar, pois ainda não acabou. Ela pensa em como deve organizar o que tem, o prato principal e um componente pequeno. Ela decide que precisa de uma sobremesa. Ao olhar para uma melancia, logo é anunciado que restam apenas 5 minutos, e enquanto estão fazendo a contagem, os participantes são informados de que é hora daqueles que completaram suas criações virem à frente, e que os outros precisam se retirar. O homem olha para os juízes e pede que eles façam suas avaliações. Os críticos de repente chegam e começam a olhar para os pratos, julgando todos. Há pratos que são ditos como insultos e recebem 0 pontos. Um dos críticos pensa em como tinha algumas expectativas, já que era um concurso muito esperado, mas ela nota que se era criativo não era comestível, e se era comestível então não era criativo. Os juízes supõem que esse é o limite dessa geração, e que em seu tempo, se alguém desse nível se chamasse de chefe, todos teriam zombado dele. Ao começarem a provar o prato de Adele, todos parecem muito impressionados. A multidão começa a se perguntar se os resultados da competição chegaram antes que esperavam, o que significa que muitas pessoas deixaram a competição depois do tema. Uma das garotas começa a rezar, lhes pedindo para deixarem entrar. Adele pensa em como todos estavam levando isso mais sério que ela esperava, e que provavelmente não sabiam que isso era para um dragão. Ela pensa em como ouviu que havia um prêmio especial apenas para o primeiro lugar, e talvez fosse por isso que todos estavam tão concentrados. Ela também ouve críticos ao fundo, pensando em como isso já era esperado e que o cara provavelmente não se importava se ganhasse ou não, que o que ele realmente queria era o prêmio. Outro chefe diz a ele que isso é verdade, supondo que também existe esse tipo de pessoa. Ela os ouve falando sobre o prêmio, se perguntando qual era o prêmio. Ela pensa em como estava tão focada no tema do dragão que realmente não verificou qual era o prêmio da competição e se perguntou se é algo realmente grande. Ela pensa em como obviamente, na história original era algo diferente, mas antes que possa terminar de pensar, todos são chamados juntos para serem informados dos resultados da competição. A crítica de gastronomia diz que está encantada em conhecer a todos, e ela é quem está encarregada do primeiro concurso. Os chefes percebem que isso significava que ela é a juíza principal. Um dos críticos se levanta, não acreditando que ela estava desqualificando um chefe que falou tão bem sobre ela. O crítico pergunta qual era a sobremesa que ela tinha falado tanto.
Quando ele tira a panela do topo, ele percebe que era uma melancia. Ele pensa em como isso nem sequer é uma sobremesa, e a polpa da melancia flutuando no meio do leite parecia estranho para ele. Ele pensa em como, se apenas a criatividade fosse considerada, o prato merecia alguns pontos, mas só isso. O homem diz que ela estava dizendo que você deveria comer o que está dentro da casca da melancia, como se fosse nada. Seu apetite desapareceu completamente, e para ele a pessoa que fez isso deveria ser desqualificada. Os outros críticos dizem que há colheres e tigelas, mas que ela só colocou na casca da melancia, tentando descobrir como comer. Eles começam a se perguntar se isso é uma sobremesa inovadora, o que todos concordam que é. O chefe mais velho diz que os mais jovens não sabem o que estão falando quando se trata de cozinhar, dizendo que o sabor disso era algo muito óbvio, mesmo que você não o comece da maneira correta. Um deles então continua, dizendo que se ele tivesse que dar pontos apenas ao prato principal, ele daria 10 pontos. Mas Henrietta começa a se perguntar como poderiam estragar tudo fazendo uma sobremesa assim. De repente outros críticos dizem que a sobremesa era na verdade deliciosa, e que essa era a primeira vez que eles tinham experimentado algo assim em toda a sua vida. Ele continua dizendo que pensou que era apenas leite com melancia, mas tinha um sabor forte, como se tivesse bebido champanhe. Henrietta se aproxima, dizendo que precisa experimentar isso. Ao dar uma mordida, ela pensa em como o sabor é incrível, uma bebida como leite com água gaseificada. A suavidade do leite se torna um só com a doçura do açúcar, e uma sensação refrescante completamente insondável enche sua boca, e o sabor da fruta com o líquido também se combinam muito bem. O outro crítico pergunta se a melancia estava mesmo deliciosa e eles dizem que estava. Teria sido melhor se tivesse um pouco mais fria, mas gostariam de dar ainda mais pontos à sobremesa que ao prato principal. O chefe mais velho começa a ficar irritado, se perguntando se todos estavam dizendo isso apenas para zombar dele. Ele se aproxima dizendo que não pode ser verdade e que vai experimentar por conta própria, ainda achando que deve ter um gosto horrível. Depois de uma mordida, ele fica completamente chocado. Depois disso, os competidores são informados que na primeira rodada da competição, um total de 30 candidatos foram selecionados, e o anúncio dos candidatos selecionados começaria a partir da posição 30. Conforme começam a nomear os candidatos, Henrietta pensa em como a garota com o cabelo bagunçado tinha feito aqueles pratos, e nota como ela parece muito jovem, e pelo visto não se pode julgar uma pessoa apenas pela aparência. Ela pensa em como até ela, que era uma chefe profissional, tentou julgar um prato apenas pela sua aparência, e parece que aprendeu uma lição com essa jovem. Enquanto os anúncios estão sendo feitos, Adele ouve seu nome e percebe que na verdade está em primeiro lugar. Os juízes dizem a eles que a pessoa nomeada em primeiro lugar deve vir ao pódio, pois haverá uma cerimônia de premiação. Todos ao redor de Adele começam a sussurrar, perguntando quem ela é e se ela não é apenas uma chefe imperial. Eles também começam a fofocar sobre como ela é a filha do conde, e Adele se pergunta por que eles apresentam um prêmio tão publicamente. Quando é a vez dela, ela sobe ao palco e aceita seu prêmio. Os críticos agradecem por lhes proporcionar uma comida tão boa. Uma das críticas pergunta se ela pode fazer uma pergunta a Adele. Ela diz a Adele que na verdade tem várias perguntas, fazendo a jovem perguntar diretamente quais eram elas. A crítica diz que essa foi a primeira vez que ela viu o macarrão saltitando tanto, e no início pensou que ela teria usado gelatina para endurecê-lo, mas se fosse isso, teria sido ruim e não teria textura nenhuma. Ela quer saber o que ela usou, mas Henrietta continua, perguntando sobre o leite junto da água com gás que ela serviu como sobremesa, dizendo como foi bem inesperado. Um outro juiz diz que não é muito adequado fazer uma pergunta tão longa em uma situação como essa, já que era uma cerimônia de premiação. Adele pensa em como mesmo não sendo familiarizada com a culinária desse mundo, até ela, reconheceu esse nome imediatamente. A mão de Deus, Henrietta, a chefe proprietária do maior e mais famoso restaurante do Império. Ela operava com um sistema de membros rigoroso, o que a tornava a chefe em que todas as pessoas do mundo sonhavam. Ela pensa no seu começo com suas dalgonas, e agora ela não conseguia acreditar que alguém como ela estava interessada em sua cozinha. Adele pensa em como essa era uma ótima oportunidade para ela. Ela se vira para Henrietta e diz que se sente muito honrada que ela tenha apreciado sua culinária, e pergunta se podem conversar a sós na próxima vez. Henrietta diz que claro, reuniões pessoais devem ser evitadas durante o concurso a qualquer momento, mas quando o concurso terminar seria uma boa ideia para elas conversarem. Em resposta, Adele diz que mal pode esperar, e pensa em como precisa criar uma boa conexão para que possa abrir seu restaurante. Um outro crítico passa a dizer que de acordo com os critérios de julgamento da primeira etapa, a chefe Adeline demonstrou excelentes sabores e habilidades. Ela ganhou o prêmio de primeiro lugar na competição, e o pão achatado será dado a ela. Ela pensa em como aquilo soava legal, mas que ela não sabia de verdade o que isso significava. Então o prêmio foi apresentado na frente dela,
e enquanto eles abriam a caixa, ela olhou para dentro e percebeu que parecia uma faca de cozinha. Ela agradece a eles, e todos dizem a ela que ela não deve ser humilde, já que mereceu aquela faca já que sua comida era realmente ótima. Todos os competidores são informados que para a segunda rodada da competição, um aviso separado será enviado apenas para aqueles que passaram, e todos fizeram um trabalho muito bom. Adele pensa em como não importa como você olhe, aquela era apenas uma faca normal, então ela provavelmente estava sendo enganada pela família imperial. Ela se pergunta o que pode fazer com isso enquanto olha para a faca, e pensa em como parece uma faca de cozinha completamente comum, mas talvez ela pudesse vender por algum dinheiro. Enquanto pensa nisso, ela ouve ruídos vindos de trás dela e se vira. Ela percebe que a pessoa falando é o chefe masculino que tinha visto mais cedo. Ela esbarra nele de repente, e ao olhar em seus olhos, pensa de novo em como ele é um homem bonito, e se pergunta por que ele está falando com ela. Ele a cumprimenta, mas ela fica chocada. Ele começa a perguntar como que ela chegou lá em primeiro lugar, e ainda segurando a faca, Adele pergunta se ele está dizendo que era como se ela tivesse roubado o primeiro lugar de alguém. Ela pergunta se ele estava dizendo que o primeiro lugar era dele e se por acaso ele tinha simplesmente deixado para ela. É um momento frustrante, mas ela precisa se acalmar. No fim ela decide deixá-lo em paz já que ele é bonito, então, responde que talvez seja apenas porque ela fosse uma boa cozinheira. Mas ele diz a ela que não importa o quão boa ela fosse, não tinha como ela ser melhor que ele, então deve haver algum tipo de manipulação ou erro. Adele pergunta se isso significa que o chefe está lhe acusando de subornar os juízes. Ele responde que Henrietta, a presidente dos juízes, não era possível de se subornar, sendo conhecida por ser extremamente justa, e mesmo que se oferecesse centenas de milhões para ela, ela não seria influenciada. Adele pergunta então por que ele está tão frustrado, e o que ele quer que ela faça. Ele diz que ela deveria se orgulhar de ter ganho a primeira posição na primeira rodada, mas avisa que mostrará mais de suas habilidades na segunda rodada. Mas depois de vir aqui enfrentar todo tipo de batalhas, esse nível de agressividade não era nada demais. Ela diz que estará esperando por isso e pergunta qual é o nome dele. Ele diz que seu nome é Ferris. Ela pergunta como ele ficou em segundo lugar, o que ele responde que ficar em segundo lugar também parece ser uma posição bastante boa. Na verdade, nessa competição, às vezes as posições não significam muito. Ele diz a ela que a faca que ela está segurando era a faca do bisavô dele, e que ele se chamava Estrada Plana porque ninguém poderia se qualificar na cozinha das especialidades da região da Estrada Plana. Adele finalmente entende que aparentemente não era apenas uma faca comum. Ferris diz a ela que essa era uma faca que estava na posse deles, e foi transferida apenas por conta de circunstâncias familiares complicadas, mas ele nunca pensou que o boato de ser o prêmio da competição fosse verdade. Adele se vira para ele e pede para que ele pegue a faca, deixando ele chocado. Adele pergunta se era mesmo da família dele, o que ele diz que sim. Ela diz a ele que ele ajudou antes, e por isso ele deveria considerar isso um agradecimento e pegar a faca. Mas Ferris aponta como ela ganhou aquilo justamente, então portanto ela deveria ficar com ela. Ela pergunta se não foi ele mesmo quem acabou de dizer que sua posição foi um erro dos jurados, pensando em como ele era estranho. Ferris confessa que ele nunca tinha pensado que alguém poderia vencê-lo e ficar em primeiro lugar. Quanto à faca, ele ouviu dizer que seu avô também gostava de descobrir novos chefes, então, talvez fosse bom para Adele tê-la. De qualquer forma, ele não tinha perdido completamente para ela, então ela deveria apenas esperar e assistir, e por enquanto isso era tudo o que ele iria dizer. Pouco depois, ele começa a se afastar, enquanto Adele pensa em como todos os homens bonitos neste lugar eram muito estranhos. Foi anunciado que o tema para a segunda rodada era o mesmo da primeira rodada, e deveria ser um prato original que nunca tinha aparecido antes na história. Mas desta vez, havia uma condição a mais, e apenas ingredientes que pudessem ser coletados dentro do local da competição deveriam ser usados. Ingredientes trazidos por todos eles não seriam permitidos nesta rodada. Adele se pergunta onde ela poderia possivelmente coletar os ingredientes dentro do Palácio Imperial, tentando descobrir se seria um jardim ou algo parecido. Eles são informados que encontrarão mais detalhes olhando a área de competição, e de repente as portas são abertas. Ao olharem para fora, eles pensam em como não poderia ser possível, mas lá estava uma cozinha junto de um espaço natural. Enquanto os chefes murmuram ao redor, alguns começam a se perguntar se estão no céu, já que isso tudo parecia ridículo, era como se estivessem em uma história de ficção, e era impossível de um lugar como aquele existir. Eles são informados de que, como podem ver, existe uma boa variedade de ingredientes que podem coletar da natureza. Os chefes são informados de que podem não encontrar todos os ingredientes que preferem, mas que um chefe competente deve ser capaz de preparar um prato incrível em qualquer situação. Eles são informados de que precisam terminar tudo antes do tempo de preparação, e levando em conta a necessidade de coletar os ingredientes, eles terão 3 horas.
Eles são informados que dessa vez só precisam fazer o prato principal, então esse tempo deve ser suficiente. Ela deseja boa sorte a todos os competidores, e diz para irem e começarem. Todos começam a correr uns sobre os outros, tentando encontrar os melhores ingredientes para usar. Adele pega um frasco vermelho e pensa em como dessa vez havia muitos tipos de condimentos. Ela olha melhor para uma salsa à sua frente, notando como era realmente boa. Enquanto procura os ingredientes, ela se pergunta em como poderia haver um céu dentro do palácio. Refletindo em como se criar um espaço mágico assim dentro de um prédio, ela entende que a pessoa responsável por isso era Eliud. Adele pensa no rapaz, notando como tende a esquecer que Eliud é mesmo um gênio. Enquanto está escolhendo seus ingredientes, alguém atrás dela começa a falar sobre como eles ouviram que tinha um depósito de carne, mas no fim não havia nada útil para pegar, e aparentemente o que o juiz disse, sobre não encontrar os ingredientes que eles preferiam, realmente era verdade. Eles falam como naquele lugar só puderam encontrar intestinos e moídos em um lugar como aquele. Ao ouvir isso, Adele caminha e começa a fazer algo, pensando em como ela agradecia toda a experiência que teve quando foi à praia quando criança. Então, podemos ver que seu prato terá uma boa variedade de frutos do mar. Depois de terminar sua coleta, ela começa a caminhar de volta para seu balcão, pensando que isso teria que ser suficiente. Enquanto faz isso, ela percebe que está bem ao lado de Ferris, então eles devem ter decidido os lugares pela classificação na prova anterior, notando como era um pouco desconfortável ficar ao lado de alguém que se declarou seu rival. Adele pensa que todos irão dar o melhor de si, então começa a cozinhar. Adele se pergunta se ele foi procurar algum ingredientes a mais para adicionar ao caldo. Mas ela diz que mesmo assim, deixar uma panela fervente sozinha como aquela poderia ser muito perigoso. Ela olha para o lado, e vê alguém se aproximando da panela e tentando adicionar algo a ela, se perguntando o que ele está fazendo. Adele olha chocada ao ver o homem mexendo na panela. Ela rapidamente pergunta o que ele está fazendo, e ele se vira com o rosto cheio de suor, completamente assustado. O homem começa a correr, e ela diz para ele parar, mas enquanto pensa em como a pessoa suspeita fugiu, ela logo observa que 2 guardas conseguem lhe derrubar com ele caindo no chão. Ferris se aproxima de seu prato para inspecioná-lo, e percebe que o cara adicionou muita pimenta, e ele logo nota que o prato não tinha mais salvação. Furioso e confuso, ele olha para seu prato. Enquanto o juiz pergunta ao sujeito por que ele fez isso com ele, o cara pensa em como isso é tudo culpa dele, mencionando que eles não deveriam ter feito condições tão difíceis. De repente, ele sente uma mão em sua camisa o puxando para mais perto. É Henrietta, que lhe diz para falar, enquanto outro juiz elogia o quão rápido ela o pegou. Ele fala que agora que foi pego fazendo isso, não acha mais que vai passar dessa fase da competição. Como ele não poderia falhar sozinho, ele pelo menos tentou arrastar o famoso chefe da família Miarno junto com ele. Ferris fica ali, segurando seu prato com um olhar triste no rosto, enquanto Adele se pergunta se apenas o fato dele pensar que iria falhar sozinho era o suficiente para querer arruinar o prato de outras pessoas. Henrietta afirma que não acredita que um chefe de cozinha faria algo assim. Ela diz que ele não merece ser um chefe. A mulher continua dizendo que se depender de seu nome e de sua honra, no futuro ele não será capaz nem de descascar uma maçã. Ele tenta protestar, mas é rapidamente expulso de lá enquanto os guardas o pegam e o escoltam para fora. A juíza se desculpa, mas diz a Ferris que as regras da competição imperial são muito rigorosas, e explicam que qualquer coisa pode sempre acontecer durante a preparação. Na verdade, eles falam que Ferris tem sorte de ainda ter tempo para outro prato. Com o coração pesado, ele tristemente concorda com ela, enquanto Adele observa tudo aquilo em silêncio. Ferris fica em pé sobre seu balcão, e ele parece perdido enquanto pensa no que deve fazer a seguir, com a espátula na mão e olhando para sua frigideira. Mas de repente ouve alguém lhe perguntar se ele precisa de ingredientes. Ele se vira e encontra Adele ao seu lado, dizendo que acredita que pode lhe dar alguns vegetais. Mas ele se virou de volta para seu balcão, dizendo que não faria um abacate. Ela lhe diz para não ser rude, pois há momentos em que ele tem que cooperar com os outros na cozinha. Mas ele diz a ela que não quer lhe dever nada. Adele lhe diz que não está tentando fazer com que ele lhe deva um favor, achando que vencer de uma maneira tão desonesta é muito injusto. Ela pergunta se ele não está colocando todo o seu coração nisso assim como ela está fazendo, apontando que com um pouco de alho e cebolinha verde, ele poderia fazer algo. Então ela lhe apresenta sua cesta de vegetais, dizendo que ele pode escolher o que quiser, já que é mais que suficiente para ela. Ele olha tudo com uma leve confusão, mas depois que Ferris seleciona tudo o que precisa, ela lhe pergunta se ele precisa de mais alguma coisa, dizendo que qualquer coisa ela trará para ele, e logo depois sai. Ao sair, Ferris fica vermelho, e agradece a ela em voz baixa, enquanto Adele pensa que sabe ser honesta quando precisa ser, e isso não é nada demais. Ela diz que os concorrentes já tinham terminado de pegar os materiais de que precisavam, e agora que Adele terminou todo o resto,
Tudo o que ela tinha a fazer era trazer o ingrediente secreto. Antes de Adele sair, ela espera um momento, e pensa em como o prato do segundo lugar foi arruinado. Ela começa a se perguntar se haveria alguém que viria atrás dela também. Ela sabe que o homem já foi punido, mas ainda está em dúvida, e não sabe o que as pessoas estão planejando. Enquanto ela pensa nisso, ela vasculha sua bolsa e encontra o dispositivo que Eliuto lhe deu. Ele disse a ela que se alguém tentasse machucá-la, ela deveria colocá-lo na outra pessoa, e assim que ela acertasse nele, ela poderia interceptar e rastrear a localização dela. Assim que toca a outra pessoa, ele gruda nela e também fica transparente para que não seja notado. Ela o trouxe consigo, pensando em como se Eliut tivesse vivido nos tempos modernos, ele teria se tornado o rei das patentes. Antes de sair, ela coloca o dispositivo na alça de sua panela, já que é melhor que não ter nada para usar. Além disso, a segurança foi reforçada por causa do que aconteceu antes, então, tudo deve ficar bem. Outros concorrentes vão rapidamente até o prato dela para inspecioná-lo, mas são rapidamente repreendidos pelos guardas, que estão prontos para garantir que nada que aconteceu com Ferris se repita. Sua Majestade sai do palácio perguntando o que está acontecendo, e quando passa pelos servos, eles contam a ele que o hóspede Vila não gostou da aparência do mais fino pente de marfim, então ele o jogou pela janela, quebrando ela. Ele quebrou o vaso dizendo que não gostou da aparência da flor real de alta qualidade. Depois ele falou que teria que mudar de quarto, já que esse tinha que ser consertado, dizendo que não pôde evitar. Sua Majestade diz a seus servos para tentarem servir os convidados com a maior honestidade, tentando ao máximo possível não ofendê-los, apesar de pensar que o convidado está sendo exigente. Mas os servos logo aceitam e obedecem. Sua Majestade pensa em como talvez o dragão tenha aceitado tudo aquilo de propósito, para que ele possa cumprir sua promessa rapidamente. O príncipe pensa que se ele não mudar de opinião, ele terá que enfrentar o fim dessa terra. Mas ele se convence que desde que Adele passe no concurso, tudo ficará bem. Enquanto caminha, ele acaba ouvindo pessoas apostando nos concorrentes. Alguém aposta 100.000 pontos em Adele e outro aposta 500.000 pontos em Ferris. Ele se pergunta sobre o que estão falando, enquanto os dois discutem sobre os pratos dos concorrentes. Eles apontam como os banquetes são diferentes de competições, se perguntando o que mais uma garota expulsa de casa poderia fazer. Ao mesmo tempo, o príncipe pensa que na verdade, era a segurança do império que está em jogo, e não consegue acreditar que algo assim esteja acontecendo. Ele pensa como essa era exatamente a razão pela qual nobres que não têm nada a ver deveriam ser proibidos de entrar no Palácio Imperial. Mas enquanto ele se afasta rapidamente, ouve alguém apostar 10 milhões em Alfred, o que o faz parar de repente, notando que 10 milhões é uma quantia muito grande para uma aposta. Mas as outras pessoas acham que ele está brincando, e dizem que não vão considerar sua aposta. Mas de repente, ele lhes diz que não está brincando. Sua Majestade, agora um pouco mais distante, observa a conversa sobre a aposta de 10 milhões. Ele se pergunta se ele realmente está falando sério. Ele menciona como Alfred também chegou em terceiro lugar na competição, atrás de Adele e Ferris. Se ele fez isso, então podem dizer que ele também tem habilidade suficiente para ganhar. Todos os outros notam que Alfred é o chefe para quem o homem escreveu a carta de recomendação, e ele podia pensar assim, afinal ele mesmo escreveu uma carta de recomendação para ele. Mas ainda assim, 10 milhões é muito, e então eles avisam para não reclamar depois de perder a aposta. Mas o homem lhes diz que isso não acontecerá, pedindo para que aceitem logo sua aposta. Ao mesmo tempo, Sua Majestade pensa em como aquela aposta é suspeita. Adele aparece saindo de um frigorífico, aliviada que finalmente se livrou do frio. Como esperado, percebe que ninguém tinha tocado naquilo, então ainda restava muito, o que era ótimo. Ela ainda tem algum tempo livre, então decide colher mais vegetais. Talvez seja porque ela está acostumada com negócios, mas ela sempre se sente ansiosa quando não tem ingredientes suficientes, pensando em como foi bom que o concurso tenha corrido tão bem para ela. Mas isso foi o que ela pensou até voltar e encontrar seu prato no chão. Ao inspecionar mais a fundo, ela vê sua panela no chão, com todo o seu prato espalhado, percebendo que o rastreador também desapareceu. Ela percebe que alguém intencionalmente tocou nele, mas se pergunta como, e se ninguém mais viu o prato, que estava completamente bem até se transformar naquilo que está no chão. Enquanto ela está no chão, Ferris se aproxima por trás dela e fica chocado ao ver seu prato, perguntando como isso aconteceu, e em quem na Terra faria algo assim, já que a pessoa que tinha estragado seu prato foi arrastada mais cedo. Ela pensa no quanto ele parece surpreso, então parece que ele não foi o responsável. Ela odeia essa situação, e lhe diz que acha que tinha mais alguém além do rapaz com mais intenções. Ferris lhe diz para esperar, pois ele trará os juízes para a situação. Mas ela lhe diz que isso não ajudará, já que ao contrário de antes, eles nem sequer sabem quem fez isso. Mas ela pensa em como talvez ela seja capaz de descobrir, e conta isso a Ferris.
Mas mesmo que o peguem, ela sabe que não pode esperar receber nenhuma compensação. Ela diz a ele para não se preocupar com ela, e apenas se concentrar em seu próprio prato, já que ele também está com pouco tempo. Mas Ferris tenta protestar, e ela apenas lhe diz que está tudo bem, já que ela não desistirá até o fim. Ela fingiu estar calma na frente de Ferris, então ela voltou e tentou pegar mais peixes e bronze para seu prato. Mesmo que tentasse parecer relaxada, no fundo ela sabia que estava condenada, estando tão ansiosa que nem conseguia pegar um camarão. Ela pensa sobre como não sabe quem fez isso, mas que irá rastreá-los até o fim do inferno e matá-los, já que nunca poderá perdoá-los. De repente, uma raposa pula na água e espirra água nela, lhe tirando do seu transe de ódio. Ela fica chocada ao ver a raposa, enquanto outras duas se juntam a ela, formando um círculo ao redor de Adele. Ela pede a ela para esperar um momento, se perguntando se ele era aquela raposa de antes. Quando ela sente que ele era, ela se pergunta como uma raposa que ela encontrou tão longe acabou dentro do Palácio Imperial, e se pergunta se está alucinando. Seu estado mental está tão quebrado que ela tenta limpar os olhos, e ao reabri-los, a raposa salta para fora da água, segurando um camarão na boca. Ela nota como ele está segurando o camarão na boca, se perguntando se ele está tentando dar a ela. Ela coloca sua cesta na frente dele, fazendo ele colocar gentilmente o camarão nela. Então, a raposa começa a cavar o chão e tira um polvo. Enquanto ela tira o polvo da raposa, ela continua a se perguntar como isso pode ter acontecido. Como a raposa chegou ali e como sabia que ela estava procurando por polvo e camarão. Enquanto ela está na frente da raposa, ela começa a ficar irritada, o que a confunde. Ela pensa que talvez algo esteja errado, se perguntando se tem alguém atrás dela. Ao virar, ela encontra um homem escondido nos arbustos. O homem atrás dela é ninguém menos que Ferris, e ele fala como ela tem todos os ingredientes agora, enquanto olha para a cesta dela cheia de camarões e polvos. Ela pergunta se ele estava ali para encontrar ingredientes. Como ela já terminou sua colheita, ela sairá do caminho dele. Mas ele hesita, enquanto ela nota como tinha água pingando dele, pensando se ele pegou algum peixe do rio. Mas no fim ela não foca muito nele, voltando para a competição e dizendo à raposa que ela lhe ajudou muito. Adele lhe agradece dizendo que ela fará muitas coisas deliciosas depois do concurso para ela, enquanto ele a segue de volta. Mas Ferris, ainda parado lá com uma cesta cheia de camarões, se pergunta se tudo o que ele fez foi em vão, já que também tinha coletado os camarões para Adele. De volta à competição, Ferris coloca uma cesta cheia de camarões no balcão dela, fazendo ela se perguntar se ele está dando isso a ela. Ele lhe diz que são os ingredientes que sobraram, e enquanto ela olha para o prato dele, pergunta se ele também colocou camarões em sua receita. Ela vê Ferris preparando o churrasco, e pergunta a ele onde ele encontrou um pedaço de carne de porco tão grande, já que ela não o viu no armazém. Um pouco ofendido, ele pergunta se ela não gostava, mas ela diz que não é isso, e depois agradece pelos ingredientes. Ela diz que quanto mais ingredientes ela tiver, mais rico será o sabor, enquanto segura a cesta de camarões dele mais perto. Mas ele diz que não é tão bom assim, e ele apenas teve um pressentimento ruim. Mas enquanto ele está lá, a raposa começa a latir para ele, fazendo ele amaldiçoar o animal. Mas Adele diz ao homem para não falar aquelas coisas sobre a raposa, já que não é apenas uma raposa, mas também seu benfeitor. Ofendido de novo, ele rapidamente pergunta, já que a raposa é um benfeitor, então o que ele é? Ela diz que ele também é seu benfeitor porque ele ajudou, o que rapidamente cria um sorriso em seu rosto. Ferris vira o rosto e vai embora, enquanto Adele diz que também poderá usar camarões dele. Adele olha para o seu prato e pensa que agora que ela pode pensar, ela pode de alguma forma completar seu menu secreto a tempo, enquanto ela começa a jogar as cebolas sem tempero para criar sua caçarola picante. Depois de limpar os camarões, ela pensa como seria bom adicionar molho shoyu também, mas seria ganancioso querer molho shoyu no jardim do Palácio Imperial. Então, ela tira um outro molho, falando que se adicionasse esse já serviria bem. Enquanto olha para a raposa, ela se pergunta que tipo de molho Adele está colocando no prato. Ela então abre o molho e mostra para a raposa, e diz ao seu pequeno benfeitor que isso é chamado molho de peixe. O primeiro molho é feito fermentando peixe. Se ela combinar bem esses ingredientes, o espaço vazio do molho de soja pode criar um sabor salgado que eles não se arrependerão. O problema é o tempero, porque as pessoas aqui não gostam de comida picante. Se ela tivesse um pouco mais de tempo, teria tentado ajustar a proporção deles. Mas nesse momento os organizadores avisam a todos que restam apenas 10 minutos. Enquanto ela pensa que não há tempo para pensar, ela imediatamente coloca todo o molho em seu prato, falando que agora só pode rezar que funcione. Os juízes começam a discutir os pratos, afirmando que a qualidade da comida apresentada muda drasticamente a partir da segunda rodada em diante, e agora sentem que podem julgá-la um pouco melhor. Eles começam com o primeiro prato, que é ravioli recheado com vieiras finamente fatiadas.
Os juízes falam que é delicioso, mas não conseguem perceber muita diferença entre o ravioli e um camarão e as vieiras, e isso não é tão especial. Enquanto os outros juízes concordam, eles passam para as moelas de frango, que são levemente fritas e cobertas com molho. O juiz comentou sobre como são bastante doces, o que combina bem com a textura. Mas quando comentaram sobre o sabor, não foi muito impressionante. Henrietta diz aos outros que eles usaram ingredientes incomuns, e ela gostaria de dar pontos extras, então pede para eles selecionarem um candidato final de sucesso. O homem atrás dela concorda, e quando chegam ao próximo prato, eles abrem sua bandeja, e ao verem ele, ficam chocados e perguntam quem que fez. Eles descobrem que o terceiro lugar da última fase, Alfred, foi quem serviu esse prato. Ao examiná-lo mais a fundo, eles se surpreendem com os macarrões marrons e a variedade de vegetais e carnes. Ao desmontar o prato, eles comentam como é muito parecido à entrada de Adele na primeira rodada. Um dos juízes afirma que é apenas uma imitação com uma aparência diferente. Henrietta prova e diz que não o experimentou antes, mas acha que ele não poderia imitar o sabor e a suavidade da textura dos macarrões. O outro juiz afirma que é definitivamente um prato completamente diferente, mesmo que tente ser semelhante. Henrietta, irritada, pergunta como ousam copiar a comida de outro concorrente, achando que esses caras deveriam ser envergonhados publicamente. Um juiz afirma que duvida que a comida que ficou em terceiro lugar tenha sido feita por sua habilidade e decidem desqualificá-la. Eles então passam para o próximo prato, que pertence ao segundo colocado, Ferris. Ao vê-lo, afirmam que não foi tão decepcionante, e se deparam com um churrasco belamente apresentado em uma bandeja. Isso mais uma vez surpreende os juízes, que se perguntam onde Ferris poderia ter conseguido esse pedaço grande de carne grande, mencionando como ele seria desqualificado trazer ingredientes de fora. Mas antes de se aventurarem nessa questão, decidem examiná-lo, pois há uma possibilidade de que tenha sido feito combinando várias carnes. Ao cortá-lo, eles não conseguem acreditar no quão macio era, sentindo como se estivessem cortando o ar. À medida que prosseguem, eles não conseguem acreditar que ele poderia pensar naquilo. Depois do prato de Ferris, resta apenas o prato de Adele. Os juízes comentam como gostaram do prato de Ferris, então, acham que não tem mais nada a se ver. Mas um dos outros juízes afirma que estão ansiosos para ver o que Adele preparou dessa vez. Ao abrirem, eles encontram um prato totalmente avermelhado, o que confunde os juízes, que se perguntam o que era aquilo, já que é todo vermelho. Eles não sabem o que é, mas notam como é intenso. Eles pensam que é um prato coberto com muito pó de pimenta vermelha, questionando se isso é até mesmo comestível. Ao cheirarem, começam a tossir e seus olhos começam a lacrimejar, pois é muito picante e não têm certeza se podem prová-lo, até preocupados se é venenoso. Um dos juízes fala que se ela não tivesse ficado em primeiro lugar na primeira rodada, a teria desqualificado sem nem mesmo provar. Mas Henrietta aponta como ela fez o prato número 1 antes, e aquele também não era tarde demais para apreciá-lo depois de prová-lo. Por isso que ela diz para eles comerem. Mas um juiz tenta protestar, se perguntando se Henrietta quer matá-lo. Todos os concorrentes se reúnem dentro do Palácio Real, enquanto Adele não consegue encontrar sua raposa, e como a entrada foi fechada, ela pensa que ela deve estar dentro. Um servo tenta dizer a ela que tem certeza de que a raposa foi embora por conta própria, mas mesmo que não tenha ido, eles avisarão se a encontrarem, e dizem para ela não se preocupar demais. Ela agradece e pensa em como apenas o fato de haver uma raposa ali já era estranho, mas como é uma raposa esperta, ela deve ter ido para algum lugar por conta própria. Então, não tem o que ela se preocupar, mesmo que seu nariz esteja coçando. Enquanto ela se afasta da multidão, ela rapidamente vira o rosto ao ouvir os juízes falarem. Segundo eles, todos trabalharam duro, e como o nível estava muito alto, demorou para selecionar. Com um papel na mão, ela afirma que não podia fazer eles esperarem mais, e vira o rosto para longe de Adele, fazendo ela se perguntar por que Henrietta está lhe evitando. Normalmente, em situações como essa, quando fazem contato visual com a pessoa que venceu, os juízes tendem a sorrir levemente. Pensando na expressão que ela viu, ela se pergunta se arruinou seu prato e perdeu. Henrietta declara que anunciará o primeiro lugar deste concurso direto, então afirma que o vencedor do primeiro lugar é Ferris. Depois de ganhar inúmeros prêmios, ela era a rainha dos troféus, mas agora, suas conquistas nesse mundo desmoronaram, e tudo porque ela não teve tempo suficiente. Se pelo menos não fosse pelo cara que derrubou sua panela. Mas Ferris, que sofreu a mesma humilhação, ficou em primeiro lugar. Então ela nem pode inventar desculpas para sua derrota, e Ferris, que declarou sua rivalidade e ganhou, deve estar muito animado. Mas ao olhar para ele, ela o encontra triste, o que a confunde. Ela se pergunta por que ele parece sombrio. Seus olhos se encontram, quando de repente Henrietta continua a dizer que tem outra pessoa em primeiro lugar. Isso choca Adele, que pensava em como disseram que só escolheriam uma pessoa.
Henrietta pede silêncio, e afirma que essa foi a conclusão alcançada depois de muita discussão por todos os juízes. Primeiro, Ferris, com seu grande pedaço de carne, chamou imediatamente a atenção dos juízes. Como todos sabem, no lugar da competição nada estava preparado, exceto pequenos pedaços de intestino, o que os deixou confusos sobre como ele conseguiu um pedaço de carne tão grande. Mas ao investigarem mais e olharem por dentro, descobriram ser uma melancia. Ao ouvir isso, a multidão ficou chocada com a ideia de um bife de melancia, se perguntando como ele poderia pensar assim. Os juízes disseram que à primeira vista, o corte transversal parecia um suculento bife mal passado, mas mesmo isso foi cuidadosamente calculado e assado. Em termos de originalidade, o prato já estava no auge. A primeira textura era ótima, sendo um pouco aguada e bastante suculenta também, então não havia nada que pudessem fazer sobre isso, já que é uma melancia. Além disso, o tempero estava muito bem misturado, e o tempero picante e salgado combinava bem com o sabor doce e úmido da melancia. Os juízes declararam que era realmente um prato original que nunca tinha aparecido antes na história, sendo algo incrível, assim como esperado de Ferris. A multidão se perguntou como ele poderia pensar assim. Henrietta então chamou Adele, e declarou que em contraste, seu prato era vermelho e muito picante. Adele logo pensou em como Henrietta ainda não era boa em falar das pessoas. Henrietta lembrou que quando os juízes provaram o prato de Adele, acharam tudo incrivelmente picante e imploraram por água, se perguntando por que ela deveria fazer uma comida tão picante. Em toda a vida deles, eles nunca tinham comido algo tão picante. Henrietta declarou que era uma comida que eles nunca tinham experimentado antes, e perguntou se existia um caso onde o sabor picante fosse usado tão presentemente. Era verdade que era excessivamente picante, tão picante que tornava difícil provar o sabor inicial dos ingredientes. Mas quanto mais se acostumavam com o sabor picante, mais toleravam, e os sabores que inicialmente não eram reconhecidos acabavam ganhando vida. Os camarões e os polvos suculentos e bem temperados davam um sabor saboroso, porém suave. Ela usou tripas, que mesmo em restaurantes de alto padrão, eles não servem com frequência já que o preço é barato e seu sabor é pesado. Pessoas comuns frequentemente cozinham e comem ensopado de carne com tripas, e na hora, Henrietta se perguntou se foi daí que Adele tirou a ideia. Ela sentiu levemente o forte aroma da tripa, notando como normalmente ela é difícil de misturar bem com outros ingredientes. Mas o ponto central que ajuda a mesclar tão bem é o tempero. Ao mesmo tempo, os outros juízes se afirmaram confusos que se continuassem comendo poderia se tornar até mesmo delicioso, e acreditavam que se tornariam viciados, e mesmo sendo tão picante eles não conseguiam parar. Henrietta mencionou como aquilo era ruim, já que mesmo ardendo tanto ela não conseguia parar de provar, comentando que seria ótimo se fosse pelo menos um pouco menos picante. Ela finalmente declarou que a regionalidade e o sabor do prato de Ferris eram excelentes, embora a textura fosse decepcionante devido à inevitabilidade e às limitações dos ingredientes. Já a culinária de Adele foi valorizada graças à originalidade e combinação de 3 ingredientes, o que é ótimo, mas ela também ficou desapontada com a falta de controle sobre o impacto do sabor. Mas ao mesmo tempo, aquilo também foi ótimo. Ela então perguntou à multidão se alguém tinha alguma objeção a eles, e se tivesse, lhes pediu para levantar as mãos agora, perguntando se alguém acreditava ser melhor que eles para julgar comida. Como ninguém levantou a mão, ela sorriu maliciosamente e declarou que explicaria todo o procedimento mais tarde, mas que todos deveriam saber que esse concurso continua até a 3ª rodada. Na verdade, ela avisa que ainda há mais algumas etapas finais restantes, o que chocou a multidão. Henrietta então declarou que finalmente agora o procedimento final restante estava claro. Na etapa final, apenas uma pessoa será definitivamente escolhida, então, ela deseja boa sorte a Ferris e Adele, os 2 finalistas. Mas é por aqui que termina o vídeo de hoje. Estamos oficialmente acompanhando a obra, então vou esperar os capítulos para trazer o próximo vídeo. Se você gostou e quer essa continuação, me avise nos comentários escrevendo Duelo de Chefes.